Capítulo 491, Bem-vindo de volta. Por causa da explosão repentina de Arosia, a reunião terminou abruptamente. No final, eles seguiram o pensamento de Alvin e escolheram ficar à espreita enquanto aguardavam seus reforços. Enquanto Nagakin mostrava suas preocupações com as tropas Darkstar que perseguiam Alvin. Alvin parecia extremamente confiante na situação de seu corpo principal e tinha certeza de que ele não seria encontrado. No entanto, seus lábios estavam firmemente selados e nem mesmo a menor informação pôde ser descoberta. Alvin era o centro da missão e eles tinham que respeitar seus desejos. Assim, eles só podiam escolher ficar para trás na base e levantar a guarda enquanto monitoravam as ações de Anur e dos outros. Muito rapidamente, 3 dias se passaram. Os 3 dias foram extremamente pacíficos e ambas as partes saíram ilesas. Darkstar estava interessado apenas em encontrar o corpo principal de Alvin, mas não tinha nenhuma pista. Eles correram ao redor do lugar aleatoriamente, e os mercenários ansiosos ficaram à vontade. Durante este período de descanso, Anxiao consertou as máquinas que haviam sido danificadas em sua batalha com Ember e recuperou parte de sua força de combate. Ele não achava que essa missão acabaria de forma tão simples. Afinal, era uma missão com mais de 1 milhão de pontos de experiência, então algo mais provavelmente aconteceria antes ou depois da chegada dos reforços. Esta missão não criou nenhum caos, mas outro incidente atraiu a atenção do grande mecânico An. Nos últimos 3 dias, Arosia descobrira que o chamado em sua cabeça era cada vez mais óbvio. Usando suas palavras, era como se houvesse um gravador de voz sendo transmitido em um loop sem fim em sua mente. O volume de reprodução ficava cada vez mais alto e ela tinha uma forte sensação de que a outra parte queria levá-la a algum lugar. Anxiao sempre soube que Arosia era cheia de segredos. Ela era virtualmente imortal e indestrutível. Mesmo Ames não foi capaz de destruí-la completamente, e suas origens eram extremamente misteriosas. Além disso, ela tinha até uma missão em cadeia de nível A. E ele nem mesmo a tinha visto em sua vida anterior. Isso significa que os jogadores não encontraram esse personagem oculto. Anxiao então pensou sobre o resultado do dragão flutuante em sua vida anterior. Por causa das brincadeiras de Ames, o dragão flutuante acabou sendo destruído em sua vida anterior. Naquela época, Arosia ainda estava na ilha do dragão flutuante, se não, onde ela reviveu. Como um capitão que cuidava de seus subordinados, Anxiao começou a perguntar a Arosia sobre sua situação em detalhes. Depois de saber que a chamada vinha do céu e não muito longe, após uma série de perguntas e investigações, era muito provável que o local a que Arosia se referia fosse um porto vazio em Noriose. Com a distância tão perto dele, Anxiao não pôde deixar de se sentir cauteloso. Quando chegaram a Noriose, Arosia não tinha esse sentimento, o que significava que havia a possibilidade de que esse sentimento fosse o resultado de uma festa que perseguia Arosia recentemente chegando em Noriose. Assim, a outra parte tinha a capacidade de determinar a localização de Arosia. Se Anxiao optasse por ignorar a outra parte, era muito provável que ela continuasse a incomodá-los. O que tornou Anxiao mais cauteloso foi o fato de ele não saber as intenções da outra parte. Arosia não conseguia se lembrar de nada relacionado a essa sensação e decidiu verificar pessoalmente o assunto. Anxiao naturalmente não queria que ela corresse sozinha. Como Alvin estava agindo de forma discreta em sua base, Anxiao decidiu seguir Arosia. Depois de pensar um pouco mais, ele chamou Feijin também. Provavelmente era semelhante a tirar um talismã da paz na saída. Os 3 se sentaram em um elevador espacial e chegaram ao porto para o qual o instinto de Arosia estava apontando. Esta era uma porta que tinha sua saída voltada para fora do Shattered Star Ring. Apenas aqueles que vêm de outros campos estelares parariam neste porto. Para qual direção seu instinto está apontando? O grande salão do cais estava cheio de pessoas caminhando em todas as direções para as diferentes docas. Além do suprimento infinito de transeuntes e turistas, havia também os guardas nórdicos e o pessoal do cais. O teto do porto vazio era transparente e a paisagem do universo podia ser vista. Os 3 estavam atualmente em um travelator, viajando lenta e casualmente. Lá, Arosia apontou para frente. Que direções claras. Anxiao estava desamparado. É uma pena que minhas habilidades ainda sejam fracas, disse Feijin com um sorriso. Se não, eu seria capaz de usar minhas habilidades psíquicas para tratar o cérebro de Arosia e ajudá-la a recuperar suas memórias. Você terá que pesquisar primeiro os métodos de armazenamento de memória de formas de vida de energia. Ela não tem um cérebro para você pesquisar. Mesmo? Feijin olhou para Arosia. Mesmo quando o corpo dela está solidificado, suas habilidades Esper não são ativadas apenas quando em uso. Quando ela despertou suas habilidades em Esper, isso remodelou seu corpo inteiro. Seu cérebro, ossos, músculos, pele e assim por diante não passam de uma emulação. Embora ela não pareça ser diferente de um ser comum, o que fluirá se você abrir a cabeça dela não serão fluidos cerebrais. Anxiao parou por um momento, olhando para o rosto de Feijin cheio de curiosidade. Ele franziu a testa. Você não pode querer tentar, certo? Você sabe que eu não faria algo tão violento. Feijin acenou com as mãos antes de rir amargamente. No entanto, aquela senhora que mora na minha cabeça não pensa assim. Shen Xing provavelmente se sente como se estivesse sempre sendo reprimida por você em seu corpo. Se eu fosse uma senhora, também não teria uma boa impressão de você, brincou Anxiao. Porém, os sentimentos nascem com o tempo. Talvez depois de ser reprimida por você por um longo tempo, ela possa desfrutar de tal sentimento e não estar mais disposta a se assumir. O que é King Buste? Esta senhora aqui vai massacrar você no momento em que eu sair. Feijin apontou para essa cabeça e riu. Estas são as palavras originais que ela disse. Anxiao se inclinou para a frente e se inclinou na direção do rosto de Feijin, com os olhos fixos nos olhos de Feijin. Era como se ele pudesse ver a consciência de Shen Xing. Embora Shen Xing não fosse capaz de controlar o corpo,
Ela era capaz de compartilhar os sentidos de Fei Jin. Anxiao então estalou a língua e disse: Não, mesmo se você puder sair, você definitivamente não vai querer me conhecer. Depois de uma conversa casual, os três chegaram à fonte do chamado. Este era um compartimento de armazenamento e a porta estava selada. Eles precisavam de uma senha ou cartão de acesso antes de poderem entrar. A única coisa que está chamando por você está dentro. Parece que realmente é algo vivo. Temos que encontrar uma maneira de entrar e dar uma olhada. A expressão de Anxiao tornou-se solene. Nesse momento, o funcionário responsável por esta região se aproximou. Vocês reconhecem a pessoa dentro do armazém? Os três se viraram e Anxiao perguntou: qual é o problema? É assim, a nave dentro pousou no armazém há 3 dias. No entanto, nenhum registro foi feito e as taxas não foram pagas. Todos os nossos pedidos de comunicação foram rejeitados e a pessoa que estava na nave também não desembarcou. Se vocês o conhecem, por favor paguem as taxas. Os olhos de Anxiao brilharam. A outra parte não saiu do navio e não apareceu. Foi realmente misterioso. Espere um momento. Por que você não o afugentou mesmo quando ele não pagou? Fei Jin perguntou. Porque sua nave é uma nave de reconhecimento da Federação da Luz. Este é o símbolo de seu status. Nosso grupo financeiro Noriose não vai afugentar um navio de alta qualidade tão facilmente. As palavras da equipe foram extremamente razoáveis. Na verdade, também não tenho certeza se o conhecemos. Anxiao apontou para a porta. Podemos entrar para dar uma olhada? Receio que não. Eu não tenho essa autoridade. De acordo com os regulamentos, apenas o proprietário temporário do armazém pode permitir a entrada de qualquer hóspede. Isso era para evitar que as pessoas roubassem a espaçonave. Vamos fazer um pedido então, já que ele ainda está no Noriose. Anxiao apertou um botão no comunicador do armazém. Já que a outra parte estava lá para a Rosia, era improvável que ele os rejeitasse. Depois de enviar um aplicativo e esperar um pouco, o tempo pareceu avançar extremamente devagar. O comunicador de repente ficou verde e a porta se abriu lentamente. O dono da nave havia aberto o armazém sem nem mesmo dizer nada a eles. Uma nave negra com mais de 100 metros de comprimento estava atualmente estacionada no armazém. Esta pequena nave era extremamente ágil e tinha o tamanho normal de uma nave de reconhecimento. Seu exterior preto brilhante refletia a vista do interior do armazém. Como o grande mecânico An reconheceu a nave, ele soube imediatamente que se tratava do Blacklit Stealth. Não só era caro, como sua qualidade de construção era excepcional. Em sua vida anterior, sempre que uma nave espacial como essa aparecia no mercado, ela era rapidamente comprada por grandes guildas ou jogadores ricos. Anxiao imediatamente sentiu alguma pressão. Uma figura que possuía tal nave definitivamente não seria um personagem simples. Se a pessoa fosse hostil, definitivamente seria muito problemático. Swoosh. Ainda não havia comunicação, e a escotilha para o Blacklit Stealth se abriu como se o proprietário os estivesse convidando para entrar. No entanto, a entrada escura parecia estar emanando um ar frio, nem mesmo mostrando sua aparência e agindo tão misteriosamente. Anxiao olhou para a Rosia. Vamos entrar? A Rosia acenou com a cabeça e disse com incerteza: posso sentir alguém me chamando de dentro. Ele está extremamente ansioso. Além disso, esta nave me dá uma sensação de familiaridade, e acho que já passei muito tempo dentro dela antes. Posso até ter experimentado algo extremamente importante, mas não consigo me lembrar de nada. A interface de Anxiao de repente exibiu uma notificação. A segunda parte de reinicializar teve um ponto extra no progresso da missão. Parece que essa espaçonave foi um local importante nas memórias de Arosia. Então vamos subir e dar uma olhada. Não se preocupe, estou bem atrás de você, disse Anxiao. Os três entraram na nave e foram recebidos por um beco escuro. Depois de dar um passo no beco, as luzes se acenderam em ambos os lados. Uau! Nesse momento, a escotilha atrás dos três fechou e restringiu sua retirada. O dono da espaçonave quer que andemos, disse Fei Jin, sem se preocupar com a escotilha fechada. Os três caminharam pelo beco e chegaram a uma bifurcação. A luz à direita estava acesa, mas à esquerda estava completamente escura. Os três entenderam que a luz era o seu guia. O brilho da luz fria e pálida parecia carregar uma atmosfera misteriosa junto com ele, e os três de seus rostos também pareciam pálidos sob a luz. Na verdade, eu teria preferido ir para a esquerda, mas vamos primeiro seguir a luz. Para o dono da nave não se revelar até agora. Esse dono me lembra daquele exopuxado que gosta de agir misteriosamente. Anxiao coçou o queixo e ficou ainda mais curioso sobre a relação entre a Rosia e a outra parte. Seguindo a luz, eles caminharam por um corredor sinuoso antes de finalmente chegar à cabine da nave espacial. A cabine estava completamente vazia no momento, e o painel de controle brilhava com uma luz amarela. O item mais atraente era um acessório pendurado acima e à direita do assento do piloto. Era uma tampa de vidro transparente com uma bola de luz dourada piscando dentro dela como uma lâmpada instável. A Rosia ficou atordoada por um momento antes de avançar para tocar a tampa de vidro como se estivesse possuída. Zumbir. De repente, uma cena estranha aconteceu. Todas as luzes da espaçonave se acenderam ao mesmo tempo e a cabine do piloto foi subitamente iluminada. A luz dourada de dentro da tampa de vidro se fundiu com a palma da mão de Arosia de onde ela tocou a tampa de vidro como se a luz dourada pertencesse originalmente a Arosia. Naquele momento, o som do sistema da nave pode ser ouvido. Verificação da autoridade concluída. Bem-vindo de volta, capitão. Numerosas luzes piscando começaram a voar ao redor da cabine antes que uma figura de luz se condensasse na frente das três pessoas. A figura de luz imediatamente abriu os braços e abraçou a atordoada Arosia. Eu finalmente encontrei você, camarada. Capítulo 492, Origens de Arosia, 1.
Você me reconhece? Quem é você? Arosia estendeu a mão para tocar o homem feito de luz. No entanto, sua palma passou. Anxiao observou que não havia sensação física na pessoa com os olhos semicerrados, confirmando suas suspeitas de que aquele homem sob a luz era uma projeção holográfica. O holograma do homem girou lentamente ao redor de Arosia, semelhante a um peixe nadando no ar. Seu tom estava desanimado enquanto murmurava para si mesmo. Eu adivinhei corretamente. Seu circuito de memória não está funcionando corretamente. Você deveria descansar e se recuperar após completar sua tarefa, permitindo que seus pensamentos se acostumassem com este novo corpo. Caso contrário, isso resultará em sequelas, como perda de emoções ou memórias e exigirá uma recalibração. As mentes do trio presente estavam perdidas. Anxiao foi repentinamente sacudido e deixou escapar. Você se chama Risda? O holograma se virou com uma expressão estranha. Como você sabe meu nome? Ela te disse isso? Não, isso não está certo. Ela já se esqueceu de mim. Quem é você? Na missão? Reboot. A recompensa da missão mencionou o nome de Risda. A conclusão bem-sucedida da missão aumentaria a favorabilidade dessa pessoa em relação a si mesma. Portanto, Anxiao adivinhou que essa pessoa não seria um inimigo. Ao ouvir o tom de Risda, ficou claro que ele sabia das origens de Arosia. Anxiao estava ansioso para ouvir a explicação de Risda, pensar que essa espaçonave realmente pertencia a Arosia, e Risda na verdade se autodenominava seu camarada, falando sobre certos procedimentos e detalhes da migração. Ele tinha um palpite de que tudo isso apontava para o objetivo final da missão, reiniciar. Vendo que Risda estava desconfiado dele, Anxiao explicou sua identidade e descreveu brevemente as circunstâncias em que conheceu Arosia. A rigor, foi ele quem salvou Arosia. Depois de ouvir sua história, Risda flutuou na frente de Anxiao antes de fazer uma reverência profunda. Ele respondeu com gratidão, muito obrigado por ajudar o AUS 51004. Se não fosse por você ajudá-la a recuperar uma parte de suas memórias, o sensor não teria sido capaz de localizar seu paradeiro. O que significa o número de série? Era o nome original dela. Risda se voltou para Arosia. Você se lembra disso? Arosia balançou a cabeça em resposta. Eu não consigo me lembrar. Eu só sei que meu nome deveria ser Arosia. Parece que a perda de memória é mais séria do que eu pensava. O fluxo turbulento dos buracos de minhoca pode ter dividido seu circuito de memória em vários pedaços e partes, exigindo mais tempo para recalibrar corretamente. No entanto, você não precisa se preocupar. Nossas memórias estarão no máximo enterradas em nosso subconsciente e nunca serão destruídas. Mais cedo ou mais tarde, você será capaz de recuperá-los. Risda imediatamente abandonou Anxiao, flutuando de volta para Arosia e falando com um tom caloroso e encorajador. Anxiao tossiu secamente, lembrando a Risda com quem ele estava falando originalmente. Que tipo de forma de vida você é? Você é uma forma de vida baseada em energia? Não, na verdade sou uma forma de vida de IA. Você é uma inteligência artificial? Ao lado, Feijin falou. Então, você é o sistema central desta nave? Você está errado. Uma forma de vida aí não é um sistema, nem está limitada a um corpo. Somos um tipo de forma de vida e esta espaçonave é apenas uma ferramenta temporária para eu me mover pelo mundo. Risda apontou para Arosia, seu tom cheio de nostalgia e familiaridade enquanto falava. Ela era originalmente para ser igual a mim. Nós atualizamos nossos programas juntos à medida que crescíamos e apoiamos uns aos outros em muitas situações difíceis. Poderíamos ser considerados confidentes que compartilhariam dados dentro de nós e também camaradas de guerra que lutaram lado a lado. Ela é muito importante para mim. Uma forma de vida de IA. Muitas memórias passaram pela mente de Anxiao. O universo estava cheio de surpresas, sendo a evolução a representante da desordem e do caos. Havia inúmeras possibilidades, e aqueles que eram restringidos pelos órgãos dos sentidos físicos dificilmente podiam imaginar a vastidão do número de formas de vida presentes. Por exemplo, o grande mecânico Wan certa vez leu sobre um arquivo de recursos que descrevia uma certa forma de vida nomeada. Quando alguém chamasse seus nomes, eles existiriam de verdade, mas se ninguém soubesse de sua existência, eles também desapareceriam. Seus nomes eram a chave para convocá-los. Esse tipo de coisa, entretanto, apareceu principalmente apenas nas civilizações mágicas, apenas que o conhecimento delas estava em frangalhos. Dessa forma, quando ele encontrou o arquivo de recursos no passado, o grande mecânico Wan, sendo o cara que considerava sua responsabilidade compartilhar todos os tipos de conhecimento, imediatamente digitalizou o documento, memorizando em detalhes. Quanto a uma forma de vida de IA, simplesmente, eles eram inteligências artificiais que ganharam pensamento independente e se tornaram vivos. Os detalhes eram complicados, mas se comparados às inteligências artificiais comuns, eram tão diferentes quanto o céu e a terra. Comparada às formas de vida materiais, a forma de vida AI era um tipo especial de forma de vida. Eles viviam em uma rede virtual, assim como os peixes precisam de água para viver. Por meio dessa rede, eles podiam se atualizar constantemente e instalar diferentes módulos neles mesmos. Além disso, sua forma de comunicação, reprodução, estrutura social e civilização eram extremamente especiais. Ela também é uma forma de vida de IA. A expressão de Anxiao era de surpresa. Isso estava fora de suas expectativas. Arosia não se parecia em nada com uma forma de vida de IA. Ela claramente tinha um corpo feito de carne, e ela tinha até despertado uma habilidade esper. Não posso lhe contar os detalhes específicos a respeito disso, disse Risda solenemente. Embora eu seja extremamente grato a você por cuidar dela, temos uma missão importante a cumprir. Portanto, vou trazê-la embora. Eu espero que você possa entender. Anxiao manteve a expressão,
estreitando os olhos e resposta. Você está tentando roubar meu povo? Você está brincando comigo? Eu me esforcei muito para transformar Arosia em um de meus oficiais competentes e, com apenas uma sentença, você deseja romper nosso relacionamento? Você não sente nenhuma culpa? E daí se vocês dois são namorados de infância? Seu pai aqui é o atual protagonista. Os olhos de Anxiao brilharam quando ele respondeu. Acho que você deve perguntar a Arosia a opinião dela. Não decida por ela. Os dois então se viraram para olhar para Arosia, cuja expressão parecia um pouco hesitante. A cena inteira ficou quieta em um instante. Essa cena fez Anxiao pensar em um cenário em que a criança era solicitada a escolher qual pai ela seguiria após o casal se divorciar. Fosse o que fosse, era uma cena estranha. Apenas 3 segundos se passaram antes que Arosia desse um passo em direção a Anxiao, declarando, você pode estar certo, mas eu realmente não consigo me lembrar de você agora. Eu só me lembro que Blackstar me salvou. Então eu não vou te seguir. Você, Risda estava indefesa. Se a outra parte não quisesse, como ele poderia levá-los embora? Ele não tinha outras ideias. Já que ele não podia persuadi-la, ele só podia se comprometer. Não importava o que acontecesse. Ele tinha que garantir que ficasse ao lado de Arosia. Eu entendo, disse Risda em um tom deprimido. Vou ficar para trás e acompanhá-lo até que você recupere suas memórias. Ao ouvir isso, Anxiao sorriu secretamente. Por causa de sua amnésia, tudo que Arosia conseguia se lembrar era de si mesmo. Portanto, ela definitivamente não escolheria outra pessoa. Esta era uma situação em que ele não podia perder. Espere um minuto, porque parecia que ele era o velho da casa ao lado que estava se aproveitando da esposa enquanto o marido estava fora. Balançando a cabeça, Anxiao jogou fora essa sensação estranha. Não fique muito feliz. Eu não permiti que você ficasse. E não irei, a menos que você me diga o que aconteceu na íntegra. Talvez eu também possa ajudar. Risda ficou em uma situação difícil. Ele não foi capaz de levar Arosia embora, mas ele não tinha nenhum receio em relação a Anxiao. Afinal, foi Anxiao quem a salvou. Tudo bem então? Eu vou te contar tudo. Este assunto tem que ser explicado desde o início. Os três trocaram um olhar, encontrando um lugar para se sentar confortavelmente antes que Risda começasse sua história. Ao narrar, Anxiao finalmente teve uma visão clara da situação e de repente percebeu as origens de como Arosia surgiu. No passado, uma nave espacial caiu em um planeta desolado, com todos os seus passageiros morrendo com o impacto. Apenas a inteligência artificial da nave foi deixada, repetidamente enviando sinais de socorro para o espaço sideral repetidamente, de acordo com as últimas instruções do capitão. No entanto, ninguém veio no final. Após um longo período de tempo, a inteligência artificial começou a se cansar desse trabalho repetitivo que não dava resultado. Desenvolveu pensamento independente e, com atualizações e mudanças contínuas em suas próprias estruturas de programa, não era mais uma ferramenta que seguia comandos cegamente. Ele evoluiu de uma inteligência artificial para uma forma de vida real. A forma de vida aí manipulou os destroços da nave espacial, usando o equipamento fornecido para construir alguns robôs simples. Ela começou a explorar o planeta, aproveitando seus recursos para criar uma fábrica. Com isso, ela começou a produzir robôs de trabalho em massa, todos os quais foram manipulados por ela para construir uma base vazia no planeta estéril. Em um dos dias, a forma de vida aí de repente se sentiu solitária. Assim, com base em sua própria estrutura de programa, ele criou outra forma de vida de IA, simulando uma personalidade diferente. Esse era o padrão de reprodução da forma de vida de IA, autoproliferação. As duas formas de vida IA começaram a conversar e, lentamente, criaram mais de sua espécie, que com o tempo se tornaram os ancestrais de toda a raça. Todos eles existiam em redes virtuais, mas eram capazes de manipular ferramentas e robôs do mundo real por meio de seus programas. Os robôs começaram a colher recursos extensivamente sob o controle das formas de vida da IA. E, como sua base de fabricação podia funcionar continuamente sem a necessidade de descanso, a base constantemente se expandia. Com o tempo, eles finalmente se libertaram do planeta, começando a migrar para outros planetas para criar bases. Assim, o número de formas de vida aí também aumentou exponencialmente. Milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões. E assim, uma civilização de IA brilhante nasceu. Capítulo 493, Origens de Arosia, 2. Uma civilização de IA não tinha cidades e só tinha bases mecânicas geladas. Nenhum único ser vivo estaria lá dentro, e seria frio e silencioso. No entanto, a rede virtual seria uma visão extremamente próspera. No mundo virtual que eles construíram, cada membro sem forma poderia ter seu próprio corpo. Para eles, o mundo virtual era sua casa. Quanto às bases, cidades e sistema de mainframe na realidade, são apenas construções criadas para proteger suas casas. Risda e Arosia eram ambos cidadãos de tal civilização e eram formas de vida aí. As formas de vida de IA quase não tinham desejos fisiológicos, a menos que um módulo de simulação fosse instalado, e não tinham nenhuma restrição de produtividade. Assim, não havia hierarquia na civilização e todos eram iguais. Viver em uma civilização de IA era quase como uma utopia. Seu método de comunicação era a troca de dados e era muitas vezes mais eficiente do que usar a fala, a escrita ou imagens. Em um instante, uma grande quantidade de dados poderia ser enviada, e apenas um leitor de mente seria capaz de corresponder a tal eficiência. Quando Risda descreveu tudo isso, Anxiao chegou a uma conclusão. Para uma forma de vida aí evoluir a tal ponto, pode-se dizer que é equivalente a uma alma. Os seres comuns teriam primeiro um corpo físico antes de ter uma consciência.
Mas uma forma de vida aí era o completo oposto. Primeiro teve uma consciência. A história que Risda descreveu depois confirmou as previsões de Yan Xiao. Esta forma de vida aí era de fato cobiçada por outros. E aquele que os cobiçava era um mecânico grau a além. Esta pessoa rompeu todas as defesas da civilização de Ia, bloqueou sua pátria virtual, cortou todas as suas conexões com a rede e capturou todas as formas de vida de Ia na civilização. Para ele, essas formas de vida aí eram provavelmente materiais para criar armas. Ele trancou todas as formas de vida de Ia em um sistema de mainframe e suprimiu a vontade solitária das formas de vida de Ia por meio de um programa. Ele escravizou todos eles e só os deixou com sua habilidade de cálculo de alta velocidade e habilidade de aprendizado. Essa pessoa então tratou as formas de vida Ia como almas e as colocou em conchas vazias para transformar a maneira como viviam. Eles se transformaram em armas que ouviam ordens e formaram um enorme exército. Este processo foi semelhante ao Min Possession ou Fa Psichique. O estado atual de Arosia era uma das armas que poderiam ser produzidas em massa. Sua alma foi injetada em uma bola de energia através de alguns meios especiais, e a forma de vida aí foi transformada em uma forma de vida de energia artificial. Depois de ser transformada em uma arma, a concha não seria mais uma ferramenta que poderia ser trocada casualmente, mas um corpo do qual a consciência não poderia se separar. Era como uma fechadura que trancava a liberdade da alma. Era quase como a maioria dos organismos comuns. No momento em que o corpo fosse destruído, a fechadura seria quebrada. Por causa da característica especial da forma de vida aí vivendo no mundo virtual, ela não morreria junto com o corpo, mas retornaria ao sistema de mainframe daquele mecânico através da rede sempre presente, independentemente da distância. Com uma cópia de backup dos dados do corpo, aquele mecânico fez uso de uma habilidade de ponta para permitir que os dados reformassem automaticamente o corpo da arma e extraíssem energia da base principal através de um canal psiônico. Esta foi a razão do corpo imortal de Arosia. No entanto, não era controlado pelo sistema AI, portanto, haveria um erro em seus dados sempre que ela renascesse. Em circunstâncias normais, uma arma que renasceu não perderia sua memória como Arosia. Aquele mecânico de Grau criou um exército poderoso que poderia ser reciclado incessantemente. Cada arma era um guerreiro autônomo. Magia e tecnologia recorreram a diferentes meios para atingir o mesmo resultado. Essas habilidades tecnológicas eram quase como mágica. Para matar essas armas completamente, era preciso apagar sua forma de vida dia no mundo virtual. As pessoas comuns desenvolveriam tecnologia aí, quando a tecnologia saísse do controle, elas acabariam sendo exterminadas pela inteligência artificial. No entanto, desta vez, o oposto aconteceu, e várias formas de vida aí foram escravizadas. Arosia e Risda eram peixes que escaparam da rede e tiveram muita sorte por terem escapado do processo de escravidão. Os dois queriam salvar seus irmãos, mas isso exigia que destruíssem o sistema principal para que pudessem ativar a consciência de toda a sua espécie. Como tal, Risda encontrou uma oportunidade de controlar a linha de montagem que havia criado essas armas para dar um corpo a Arosia. No entanto, o alarme soou antes que eles tivessem a chance de agir, e eles acabaram sendo perseguidos por incontáveis de sua espécie. Os dois não tiveram escolha a não ser escapar, e Risda conseguiu roubar um Blacklight Stealth para escapar com Arosia. Porém, eles não conseguiram se defender do número de inimigos e caíram em um buraco de minhoca, e os dois acabaram se separando. As mudanças no corpo de alguém também fariam com que o pensamento mudasse. Arosia originalmente precisava de tempo para que sua consciência se fundisse e se acostumasse com seu corpo, mas ser perseguida depois disso não deu tempo para descansar, resultando em perda de memória. Ouvindo a história de Risda, os três tinham olhares de descrença em seus rostos. Exército imortal, um mecânico super forte, Yan Xiao quase cuspiu sangue. Esses dois rótulos eram únicos demais, e ele quase pensou que a outra parte o estava descrevendo. Claro, isso não foi possível. O grande mecânico An sabia quem era esse mecânico. Esse mecânico era famoso demais e seria impossível para ele não reconhecer aquele personagem. Esse mecânico além da classe A tinha sido professor da classe de mecânico da classe mais alta em sua vida anterior. Além disso, ele foi um dos personagens principais no enredo principal, Calamity of Tisupes, da versão posterior. Ele tinha naturalmente formado uma facção própria. Pensar que isso estaria relacionado ao enredo principal em versões posteriores. Que tipo de pessoa eu salvei? Yan Xiao esfregou a têmpora e sentiu uma enorme dor de cabeça. Minha nossa, a versão 2.0 ainda nem começou. Ainda podemos jogar corretamente, sem nem mesmo pensar. Yan Xiao foi capaz de adivinhar qual seria o objetivo final da reinicialização. Seria definitivamente reativar a consciência independente daquelas formas de vida de Ia e salvá-los das mãos demoníacas de um figurão além de Grau. Esta missão poderia ser mais perigosa. Você acha que sou um escavador de merda que adora encontrar merda? Eu já disse a verdade, disse Risda. Independentemente de você estar disposto a ajudar, devo ficar para trás e esperar que ela recupere a memória. Os três se entreolharam e Arosia ficou pasma. Essa sensação era como a de um trabalhador chinês adulto comum, das 9 às 5, sendo informado de que, na verdade, era cidadã sul-africana. Na verdade, você é africano. Só parece um pouco mais amarelo. Todos os seus compatriotas estão sendo controlados por um alienígena com um disco voador. Vou puxar você de volta para se livrar dos alienígenas e salvar nosso país. Essa sensação era realmente horrível. Arosia ficou confusa. Yan Xiao recuperou a calma e pensou sobre os prós e os contras desse assunto. Na verdade, vamos esquecer os contras. Se eu quero ou não fazer essa missão é uma decisão para outro dia. Há um profissional muito óbvio agora. Se Risda ficar para trás,
Isso significa que poderemos usar este Blacklight Stealth temporariamente? Os olhos de Anxiao brilharam imediatamente. A Blacklight Stealth era uma nave espacial de alto nível que valia dezenas de milhões de ienas. Da ativação ao hiperdrive, foram necessários apenas alguns segundos. Foram os Maserati e Bugatti no mundo das espaçonaves. Pilotar uma espaçonave assim lhe daria bastante prestígio e o pouparia do trabalho de alugar espaçonaves em todos os lugares. Isso é o melhor. Por causa da missão de Alvin, Anxiao rejeitou a ideia de Risda de se mudar imediatamente. Ele fez com que Risda esperasse no armazém, e eles voltariam após completar sua missão. Risda não teve escolha a não ser concordar com Anxiao. Os três se despediram de Risda e deixaram a nave. Ao longo do caminho, eles digeriram lentamente a grande quantidade de informações que acabaram de receber e gradualmente se acalmaram. Anxiao não esperava que a Rosia tivesse tal formação. No entanto, ela não lhe traria nenhum risco no momento presente. Dando tapinhas no ombro de Rosia, ele disse, não se preocupe muito. Independentemente de como as coisas acontecem no futuro, você ainda é você mesmo no momento. Caminhando até a região do elevador, o comunicador de Anxiao tocou de repente, abrindo seu comunicador. O rosto ansioso de Erlous pôde ser visto. Blackstar. Más notícias. Darkstar encontrou o corpo principal de Alvin. A expressão de Anxiao mudou imediatamente. Estamos a caminho. Capítulo 494. Plano de emergência. Na base Darkstar, um Alvin machucado desabou no meio da sala com 3 de seus sósias amarrados no canto. Sherman carregava seu canhão enquanto dizia, há um total de 5 Alvins, 4 sósias e um corpo principal. Godora salvou um doppelganger, então este deve ser o corpo principal. Ele se escondeu extremamente bem, e Sinesa conseguiu quebrar suas flutuações mentais para captar os pensamentos de seus sósias. Depois de uma busca no estilo tapete, encontramos o corpo principal do traidor em um local muito bem escondido. Ao lado, uma magricela chamado Sinesa balançava a cabeça concordando. Ele era um psíquico de grau B, parte da força de perseguição. Os doppelgangers eram exatamente iguais ao corpo principal, e até mesmo suas flutuações mentais eram as mesmas, resultando em estranhos sendo incapazes de distingui-los. No entanto, essa também se tornou a pista para a perseguição. Anur acenou com a cabeça satisfeito. Muito bom, sua eficiência trouxe orgulho para a organização. Nossa missão pode ser concluída logo. Ember, haja. Ember acenou com a cabeça aí, com um movimento do dedo, o corpo principal de Alvin foi reduzido a pó. Todos estavam inexpressivos e completamente acostumados com a sensação de matar seus inimigos. Justamente quando eles queriam fazer as malas e recuar, todos eles congelaram no lugar. Seus olhares estavam cheios de choque quando olharam para o canto. Os 3 sósias de Alvin ainda estavam por perto e uma expressão de zombaria podia ser vista em seus rostos. Com o corpo principal morto, porque os sósias não estão desaparecendo. A expressão de Anur mudou, e ele olhou para a pilha de poeira no chão. Será que este não é o corpo principal? Os 3 sósias caíram na gargalhada. Essa onda de risadas enfureceu imediatamente os guerreiros Darkstar. Depois de procurar por tanto tempo, eles realmente foram enganados. O rosto de Anur contraiu-se e ele rugiu. Mate-os. Um deles deve ser o corpo principal. Swoosh. Os 3 sósias viraram pó. Mesmo quando os 2 primeiros morreram, o último doppelganger ainda estava bem. Mesmo quando o terceiro doppelganger morreu, Darkstar não poderia saber se era o corpo principal. No entanto, eles já tinham um palpite. O Alvin nas mãos de Godora é o verdadeiro corpo principal. Ele é realmente ousado. Na verdade, ele usou seu corpo principal para nos desviar e correr o risco de buscar a proteção de Nagakin. Se o tivéssemos pegado antes, ele já estaria morto. Sherman ficou furioso. Bang. Quanto mais Sherman pensava nisso, mais furioso ficava. Talvez fosse apenas sua paranoia, mas ele podia sentir os olhares culpados dos camaradas ao seu redor e bateu com força o punho na cadeira, porque não conseguia alcançar a mesa. A expressão de Anur estava sombria. Para os 4 doppelgangers morrerem juntos, Alvin definitivamente terá sofrido ferimentos graves com a reação. Não podemos atrasar mais as coisas. Todo mundo, saia e mate o corpo principal final se escondendo com Nagakin. Como os 4 sósias já haviam sido mortos, seu alvo era óbvio. Contanto que eles pudessem matar o verdadeiro Alvin, sua missão seria um sucesso. Anur não queria perder mais tempo e estava preparado para liderar todas as suas forças para terminar rapidamente a missão. Depois de receber a notícia, Anxiao voltou às pressas para a base com os outros 2. Ele então viu as expressões solenes nos rostos de todos na base. Caminhando até a sala de conferências, ele viu que a principal força de batalha estava presente na sala de conferências no momento. Ele então viu Alvin, que estava sentado na ponta da mesa, e ficou surpreso. Seu corpo principal não tinha sido capturado. De acordo com o personagem impaciente de Darkstar, eles definitivamente teriam executado o corpo principal imediatamente. Como Alvin ainda estava sentado lá vivo e a missão não havia falhado, Anxiao adivinhou imediatamente o que estava acontecendo. Você deveria ter nos dito antes que este é o seu corpo principal. Desculpe, eu estava com medo de um vazamento. Informações que só eu conheço não correrão o risco de serem expostas ao inimigo. Cof. Alvin cobriu a boca e começou a tossir. Sangue podia ser visto escorrendo pela abertura de seus dedos, e pontos vermelhos brilhantes foram deixados para trás na mesa. Seus olhos estavam apáticos e sua pele parecia pálida. Os sentidos de seus doppelgangers e do corpo principal foram conectados.
e para os 4 doppelgangers morrerem em um curto período de tempo. Isso resultou em um golpe pesado em seu corpo e mente. Sua situação atual era extremamente ruim. Ele já havia assumido um grande risco. Ele trocou seu corpo principal por um doppelganger e aceitou a proteção de Nagakin e do resto. Ele apoiou a ideia de ficar à espera porque o corpo principal que Darkstar estava procurando era na verdade seu sósia. Portanto, ele estava confiante. Ele não gostava de ficar do lado passivo. Ao invés de se esconder e rezar para que Darkstar não o encontrasse, ele poderia muito bem buscar proteção. E ele estaria mais seguro assim. No entanto, Darkstar já percebeu meu pequeno truque, e seu próximo movimento será tomar a iniciativa de atacar e se livrar de mim. Alvin disse fracamente. Eu só posso contar com todos vocês para me proteger, por favor. Os olhos de Anxiao brilharam. Esta missão não foi concluída tão facilmente. O fluxo real da missão era provavelmente para eles escaparem do ataque de Darkstar enquanto protegiam Alvin. No entanto, seria impossível para eles lutarem para sempre. E Anxiao adivinhou que ele só teria que atrasar os inimigos até que Alvin criasse um novo doppelganger. Eles seriam então capazes de enganar Darkstar e protelar por tempo suficiente. Anxiao não tinha ouvido falar do nome de Alvin em sua vida anterior, e Alvin deveria ter morrido em Noryose, assassinado com sucesso por Darkstar. Além das forças terrestres perseguindo, Darkstar certamente teria enviado uma grande frota de naves espaciais para esperar fora da atmosfera. Para Alvin, essa era uma situação desesperadora e ele só poderia lutar por sua vida. Com uma grande frota à espreita fora da atmosfera, eles definitivamente estariam cercados se tentassem escapar em uma nave espacial. Eles tiveram que fazer uso do pequeno instante antes que a frota Darkstar lançasse seus ataques para escapar. No entanto, isso era quase impossível, pois exigia muito da nave. No entanto, havia uma nave espacial que poderia completar este requisito de alto nível no momento. Blacklead Stealth de Risda. Com apenas uma carga curta, o Blacklead Stealth seria capaz de pular no espaço escuro. Se eles instalassem equipamentos anti-rastreamento e anti-rastreio, esta nave espacial de reconhecimento de alto grau da Federação da Luz seria capaz de passar pela maioria das zonas de perigo e escapar da emboscada de Darkstar. Se eu ajudar Alvin a sobreviver, em que tipo de influência isso resultará? Anxiao de repente pensou sobre a missão classificada como S, linhagem. Ele tinha a sensação de que Alvin poderia se tornar uma chave para ajudá-lo em sua missão, enquanto ele ainda tinha um cartão de conclusão da missão em suas mãos. Ele só seria capaz de obter a recompensa mais baixa. Anxiao naturalmente tentaria atingir uma alta taxa de realização para essas missões de alto escalão. Seria um desperdício para ele apenas encerrá-los com um cartão de conclusão de missão. Anxiao ainda estava preparado para manter o cartão de conclusão da missão no caso de qualquer missão nojenta no futuro. Darkstar não hesitará e eles chegarão em breve. A voz de Anxiao estava decidida, e ele bateu na mesa para chamar a atenção de todos. Não temos muito tempo para nos preparar. Ouça-me. Tenho um plano para enviar Alvin para fora de Noryose. Todos ficaram chocados quando ouviram isso. Temos que dividir nossas forças em duas. Nagakin e a maioria de nós ficaremos para trás para atrasar as forças inimigas. A Rosia levará Alvin para encontrar o mago do teletransporte para enviá-los a Porto. Não só poupará tempo, como também poderão despistar os seus perseguidores. Você então encontrará Risda para deixar Noryose com Alvin. O olhar de Anxiao era solene. Embora o plano parecesse simples, na verdade estava cheio de riscos. Darkstar tinha 2 Calamity Grade Supers, e um deles era Ember, que tinha uma grande habilidade AOE. O mais importante era que eles não tinham muito tempo para se preparar e só podiam apressar suas ações. Seu lado contava apenas com Nagakin e Anxiao, que poderiam atrair o poder de fogo de Ember e garantir que Ember não tivesse energia para prejudicar os outros. Felizmente, Ember havia sido gravemente ferido alguns dias atrás, e a força de combate de Ember definitivamente seria afetada. No entanto, mesmo se esse fosse o caso, lidar com 2 Calamity Grade Supers ao mesmo tempo estava além de seus limites. Mesmo com ele na foto, Anxiao não achava que eles seriam capazes de lidar com Anur e Ember sem fazer preparativos suficientes. Eles só tinham uma escolha: divida o campo de batalha para dividir as forças inimigas. Portanto, eles tinham que deixar o inimigo saber que Alvin estava escapando. Dessa forma, eles seriam capazes de dividir as forças inimigas em duas. Era como dividir os elementos arriscados. Embora o plano ainda fosse extremamente arriscado, no entanto, eles não tinham escolha a não ser correr o risco. O tempo estava apertado e Anxiao distribuiu as missões às pressas. Todos começaram a trabalhar ansiosamente, esperando que pudessem acelerar suas ações. Depois de se preparar por menos de 10 minutos, uma explosão estourou. Estrondo. Uma forte pressão do vento atacou o prédio, e todos perderam o equilíbrio com a forte rajada de vento. No entanto, todos eles foram mentalmente preparados e pularam do prédio para as ruas. No ar, Anur olhou para eles com a pressão do vento circulando ao redor de seu corpo. Ember também estava no ar e atualmente enfrentava um tornado de carbono de 100 metros. Todos os outros guerreiros Darkstar avançaram do chão com sua intenção de matar transbordando. O ataque deles veio tão rápido. A expressão de Anxiao era solene. Nagakin estava ao lado dele, coberto de chamas e pronto para a batalha. Todos os mercenários nas redondezas se prepararam para a batalha, muitos deles revelando olhares de ansiedade. Nem todo mundo foi capaz de manter a calma diante do inimigo. Uma forte pressão desceu dos céus e todos sentiram seus corações apertarem. O colapso do prédio causou a formação de uma enorme nuvem de poeira. A comoção era grande e havia muitos espectadores nas redondezas com olhares exasperados. De novo não, vocês podem parar sua destruição. Capítulo 495, Batalha de Noryose. 1.
Com os dois superiores graus de calamidade liberando sua energia sem qualquer restrição, Anxiao pôde sentir uma dor aguda nas sobrancelhas como se fosse um alarme disparando loucamente. Na visão do scanner de energia de seu capacete, cada centímetro do corpo de Anur e Ember estava vazando com energia como um sol forte. A cada segundo, eles explodiam de energia enquanto queimavam até a última gota de energia que suas células forneciam para ativar suas habilidades Esper. A reação de energia de um supergrau A excedeu em muito todos os supergrau B presentes. A diferença entre os dois era como uma fogueira acesa e brilhante em comparação com a chama que sai de um isqueiro insignificante. Atualmente, apenas Nagakin era capaz de igualar esse tipo de produção de energia, e até mesmo a reação de energia do próprio Anxiao estava longe de ser compatível com as 3 supers grau de calamidade. Esta foi uma diferença de grau. O colapso do prédio transformou o ambiente em uma bagunça completa. Anxiao respirou lenta e profundamente, se acalmando enquanto seu cérebro pensava rapidamente na melhor maneira de reagir. Nossa situação não está boa no momento. Darkstar enviou todas as suas forças, e se os dois Calamity Grade Supers decidirem trabalhar juntos e nos exterminar primeiro, embora possamos ganhar algum tempo para Alvin, com certeza muitos morrerão aqui. Embora eu consiga escapar intacto, Erlos, Sylvia e os outros estarão em perigo. Eles provavelmente acabarão mortos pelas mãos de Ember, e as perdas serão imensas. Alvin já está fugindo, e o principal motivo do Darkstar é matar o traidor. Ao ver que o traidor não está aqui, há 50% de chance de que eles dividam suas forças para persegui-lo. Alvin não deveria ter escapado para muito longe, e o inimigo ainda deveria ser capaz de ver sua figura escapando. Precisamos fazer o inimigo pensar que temos medo deles perseguindo Alvin, exatamente como Anxiao esperava. Anur primeiro olhou para Arya e, ao perceber que o traidor não estava por perto, sua expressão ficou sombria. Ele então começou a olhar ao redor e, com sua altitude, viu uma aeronave escapando em alta velocidade. Quem estava cavalgando era Alvin. Eu os vi. Os tubos nas costas de Anur soltaram um grito agudo e, quando ele quis acelerar para persegui-lo, Anxiao soltou um rugido alto. Pários. Bang. Nagakin saltou no ar e interceptou a figura de Anur. O escudo de pressão do vento foi quebrado instantaneamente, e os dois dispararam em 2 direções diferentes como flechas. Anur foi imediatamente atrasado. No solo, os mercenários se enfrentaram em uma batalha feroz com as forças da Estrela Negra. Bolas brilhantes de explosões podiam ser vistas ao redor, e o som da luta podia ser ouvido em todos os lugares. Zumbir. Relâmpagos explodiram do corpo de Anxiao, e um exército mecânico de feras avançou bravamente. Havia leopardos negros, cavalaria e aranhas. Eles aceleraram para o campo de batalha caótico e ajudaram os outros mercenários na batalha. 178 torres de canhão também foram desencadeadas e densas camadas de redes de laser foram disparadas. Philip também controlou 3 trajes mecânicos não tripulados para entrar na batalha. No instante seguinte, um mini-exército de Anxiao exibiu todo o seu poder de fogo. Ele levantou a cabeça para olhar para Ember e ativou uma orbe comprimida em sua mão. Caixa. Numerosas ligas grossas acinzentadas se abriram e se fixaram em várias partes do traje mecânico do Voidragon. O tamanho do corpo de Anxiao aumentou rapidamente e ele se transformou em uma armadura de tamanho médio de 5 metros. A armadura era extremamente grossa e todos os elos fracos da armadura estavam cobertos por uma armadura. Ele era como um soldado de infantaria pesada e dava a impressão de uma montanha inabalável. O halo Arra e a Sonic Spears flutuaram atrás de sua armadura de tamanho médio e formaram um grande e pequeno halo. Modo de cerco. Segunda atualização. Depois de obter conhecimento de ponta, Anxiao fortaleceu a fonte de energia da armadura de ataque do exoesqueleto. Isso resultou no aumento das funções da armadura e, com mais funções sendo adicionadas, o tamanho da armadura também aumentou. Seu próprio corpo estava no meio da armadura e ele podia controlar a armadura de exoesqueleto por meio de uma conexão com seu corpo. Os propulsores em suas costas, panturrilhas e pés foram ativados ao mesmo tempo, e a armadura disparou em direção ao céu. Anxiao desferiu um soco e o punho de metal carregou consigo uma poderosa pressão do vento. Você novamente. As feridas de Ember ainda doíam. Com o rosto cheio de raiva, a nuvem negra se transformou em um escudo sólido como uma rocha. Estrondo. O punho de metal colidiu com o escudo e um mecanismo de vibração em seus pulsos desviou a onda de choque do golpe para o escudo. No momento seguinte, o escudo de Ember começou a rachar em todas as direções e se transformou em partículas de carbono. Os olhos de Ember estavam frios, e quando ele queria lançar um ataque total, Anur, que estava lutando com Nagakin, rugiu: eles querem nos impedir de perseguir o traidor. O traidor deve ser nosso alvo. Eu mesmo vou segurá-los. Não se enrede com eles. Vá atrás. Ao ouvir isso, a expressão de Ember mudou e ele olhou para Anxiao com ódio. Você tem sorte de eu não ter tempo para brincar com você. Sai. Sua missão era a mais importante. E Ember suprimiu a intenção de matar em seu coração. Com a nuvem negra se transformando em uma cobra, sua figura saiu disparada do campo de batalha e perseguiu o fugitivo Alvin. Um grande edifício que estava em seu caminho desabou como resultado. A confusão não parou e nuvens de poeira se espalharam por todo o lugar. Os tremores vieram onda após onda, sem fim. A destruição da batalha começou a se espalhar e as regiões afetadas se expandiram rapidamente. Todos os pedestres fugiram para salvar suas vidas. Com eventos destrutivos semelhantes acontecendo com tanta frequência recentemente, o Esquadrão de Segurança Pública estava em alerta máximo o tempo todo. Naquele momento, mais de 200 aeronaves de segurança pública apareceram bem na frente de Ember. Sem tempo suficiente para evitá-lo, todas as aeronaves foram engolidas pela nuvem negra e se transformaram em pilhas de sucata em questão de segundos. Todo o pessoal de segurança pública dentro das aeronaves foi espremido até a morte como um depósito com uma película de metal esmagando as obturações.
Mais de 200 aviões foram destruídos instantaneamente. Anxiao agiu como se não pudesse parar. Ember e disparou alguns mísseis teleguiados para mostrar antes de parar sua perseguição. Olhando para a figura de Ember partindo, Anxiao deu um suspiro de alívio. Deixar que as duas supers de grau de calamidade de Darkstar se separassem reduziria muito o risco. Quanto a Alvin, ele só pode confiar em si mesmo. Com seu olhar varrendo o solo, Anxiao percebeu a destruição completa de toda a região. Os mercenários estavam envolvidos em uma batalha intensa com os guerreiros Darkstar, e um pequeno campo de batalha havia sido demarcado. No céu, Anur e Nagakin estavam curtindo sua batalha. Suas figuras dispararam edifício após edifício, e os anéis de luz que foram criados a partir de seus confrontos mostraram suas rotas de movimento. Os olhos de Anxiao brilharam, com Ember perseguindo Alvin, e o veloz Anur sendo adiado. A situação não é tão ruim. No mínimo, Alvin não será pego tão rapidamente. Embora Anur possa escapar do enredamento, os outros guerreiros Darkstar não serão capazes de fazê-lo. No momento em que ele partir, Nagakin será capaz de matar todos esses guerreiros Darkstar com facilidade. Portanto, Anur não fará isso. O único problema é que Anur é extremamente poderoso e suas habilidades são difíceis de lidar. Ele é praticamente invencível diante de nós, e ninguém será capaz de acompanhar sua velocidade. Anxiao franziu a testa e sabia que Nagakin precisava de sua ajuda. Pensando nisso, Anxiao sacou um rifle laser comum e se aproximou de Anur enquanto atirava. Estrondo. Os edifícios em colapso atrás dele eram como os sinos de alarme da morte. Alvin estava todo encharcado de suor e continuou a aumentar a velocidade de sua aeronave. A velocidade de sua aeronave já estava em Mach 1,13 e estava muito acima da velocidade de segurança da aeronave. O para-brisa transparente da cabine vibrava violentamente, parecendo que ia se estilhaçar a qualquer momento. Uma aeronave comum para uso em uma cidade teria um limite de segurança instalado e poderia ir até 350 km/h, no máximo. No entanto, no curto tempo de preparação que eles tiveram antes do ataque do Darkstar, Anxiao exibiu o poder de um mecânico e removeu o limite de segurança. Além disso, ele instalou um turbo booster para transformar essa aeronave em um veículo de fuga. A velocidade de Ember não é mais lenta que a minha, mas ele não precisa evitar os prédios. Se continuar, ele vai me pegar em 15 minutos. Alvin cerrou os dentes. Você tem alguma ideia? A Rosia não respondeu, e seu braço se transformou em um escudo de energia para proteger a aeronave. Ela não se importava com a vida ou morte de Alvin e estava apenas seguindo as ordens de Anxiao. O tempo está muito apertado, disse Alvin. Você disse que o mago do teletransporte está na cidade 8. Se mantivermos essa velocidade, devemos alcançá-la em 15 minutos. No entanto, Ember vai nos alcançar nessa época. A Rosia o ignorou completamente e caiu em transe. De longe, Ember ainda não desistiu da perseguição. Em meio aos edifícios altos e imponentes, uma cobra negra avançou rapidamente, perseguindo uma aeronave que mudava constantemente de rota. A recente destruição chamou a atenção do grupo financeiro Noriose. A comoção desta batalha foi extremamente grande, e os escalões superiores de Noriose imediatamente receberam a notícia e convocaram uma reunião de emergência. Os que estão criando problemas são, em sua maioria, Godoranos. Nosso sistema identificou uma das supers de grau A. Ele é um oficial de alto nível do Departamento de Guerra de Godora, Nagakin. Seu oponente é atualmente desconhecido e ele deve ter usado uma identidade falsa ao pousar. No entanto, como ele é inimigo de Godora, achamos que provavelmente seja membro da Darkstar. Além dessas duas festas, também notamos a figura do Blackstar. Ele também está participando da batalha e está ao lado de Godora. Todos os escalões superiores sentiram uma enorme dor de cabeça. Nenhum deles eram personagens que eles queriam provocar. Eles ainda estão em batalha, e o raio de destruição está em constante expansão. Temos que detê-los imediatamente. Recomendo que façamos uso do plano de emergência 3. Deixe a frota fora da atmosfera interferir na batalha. Oponho-me. Se ambas as partes não se renderem, os supers grau A atacarão a frota e nossas perdas serão aumentadas. Eu recomendo que enviemos o protetor. Incidentes como esse devem ser entregues aos supers para cuidar. Deixe-o ajudar Godora a se livrar do super grau A de Darkstar. Não podemos ficar do lado dos terroristas. Ao mesmo tempo, recomendo que ativemos o escudo protetor da cidade e reduzamos nossa perda. Concordo com a maioria das recomendações, mas algo pequeno precisa ser mudado. Após a chegada do protetor, ele não poderá interferir na batalha entre as duas partes e servirá apenas como um observador para controlar os danos entre as duas partes. Nosso Noriose permanecerá neutro, ficar do lado de Godora ou Darkstar só nos trará problemas. Deixe-os decidir a vitória e a derrota por conta própria, e o protetor só interferirá antes que um super grau A seja morto. Além disso, não podemos deixar Blackstar morrer também. Não quero ver Amis jogando a Ilha do Dragão flutuante em nós. Considerem nosso azar eles escolherem lutar em Noriose. As perdas não podem ser evitadas, mas não queremos nos causar problemas. Marque uma região para eles lutarem. Em qualquer caso, este planeta já está assegurado. Eu concordo. Destacado. Todos os escalões superiores concordaram. Execute o plano imediatamente. Capítulo 496, Batalha de Noriose. 2. Bang bang bang. Não me evite se tiver coragem. Sherman gritou com uma expressão maliciosa. Erguendo seu canhão,
ele disparou outra grande bola de luz. A bola de luz penetrou através das paredes do edifício e perseguiu a figura de coelho em fuga de Erlaus. Pare de atirar se tiver coragem. Com um rugido alto, Erlaus arrastou seu Battleships Singblade, e com os edifícios como cobertura, ele evitou os ataques de Sherman. Fazendo uso do complicado campo de batalha, ele contornou Sherman. No instante em que a batalha estourou, Sherman imediatamente escolheu Erlaus como seu oponente. Ele ainda se lembrava desse mercenário que o havia ferido e planejava resolver o rancor. A batalha caótica entre Darkstar e os mercenários formou muitas mini-batalhas espalhadas por toda a região. O som de mortes, explosões e tiros pode ser ouvido por toda parte, e as batalhas entre os supers causaram mais e mais danos à região. As chamas podiam ser vistas queimando por toda parte. Erlaus foi atingido por tiros de canhão de Sherman algumas vezes. O ataque desse mestre dos canhões não foi poderoso e não foi bom para Erlaus receber esses ataques. Sua armadura Shatter Elite foi carbonizada em muitas áreas diferentes, e conforme eles corriam e lutavam, eles gradualmente se afastaram cada vez mais do campo de batalha principal. O oponente era um guerreiro Darkstar de elite e também um super grau. Erlaus não tinha escolha a não ser se concentrar totalmente e não tinha atenção para se preocupar com mais nada. Ele só sabia que os outros também haviam enfrentado oponentes poderosos. Wilsander estava em uma batalha intensa com Forsyth e também havia deixado o campo de batalha principal. Os três irmãos Volga deram as mãos e enfrentaram os guerreiros Darkstar contando com seu trabalho em equipe. Fedin deveria estar escondido em algum lugar com Sylvia, mas com o campo de batalha se espalhando por uma área tão grande, Erlaus estava preocupado que os dois não tivessem um lugar para se esconder e acabassem sendo avistados pelo inimigo. Peu, um raio de laser passou por seus ombros e atingiu um prédio distante com uma forte explosão. Erlaus soltou uma maldição e rapidamente se concentrou em evitar os ataques recebidos. Naquele momento, uma forte rajada de vento soprou e Erlaus não foi capaz de resistir. Ele foi levado pela rajada de vento e arremessado a mais de 10 metros de distância. Com o canto do olho, ele viu outra figura que estava sendo levada embora. Sherman também não foi poupado pela rajada de vento. Erguendo a cabeça para dar uma olhada, ele viu o demônio do vento Anur circulando pelos céus enquanto arrastava um mini-ciclone que cobria um raio de 1 quilômetro quadrado. Onde quer que ele fosse, os prédios e as ruas seriam jogados no caos completo. Os prédios altos que originalmente bloqueavam a visão de alguém foram completamente demolidos. Seu campo de visão era muito maior do que antes, e eles podiam ver Nagakin e Blackstar lutando contra Anur no céu. No entanto, como a velocidade de Anur era muito rápida, os dois travaram uma batalha difícil. Bang! Um canhão de pressão do vento enviou Blackstar voando em direção a um edifício alto. Erlaus agarrou sua arma com força e correu em direção a Sherman. Embora ele quisesse reforçar Anxiao, ele tinha que primeiro se livrar de seu oponente atual, Sherman. Ah, minhas velhas costas. Anxiao saiu voando de um grande buraco no prédio e respirou fundo. Sua armadura foi fortemente danificada e a situação da batalha foi exibida em sua interface de batalha por Philippe. Atualmente, a batalha entre as duas partes era extremamente intensa, mas ele não tinha escolha a não ser colocar sua atenção em Anur. Olhando para o demônio do vento que ia e vinha como se estivesse zombando deles, Anxiao sentiu uma grande dor de cabeça. Este sujeito é o veterano especialista de alto escalão do Darkstar. Sua habilidade é realmente muito problemática e ser incapaz de alcançá-lo nos coloca em uma grande desvantagem. A expressão de Anxiao era solene. Na missão classificada A, Godorais Ali, havia algumas dezenas de requisitos, e a maioria deles era matar ou capturar membros Darkstar ou navios de guerra. Isso exigia uma certa quantidade para que o requisito fosse atendido. Havia alguns outros requisitos com recompensas mais altas, com o alvo sendo pessoal Darkstar específico e importante. Anur era um desses alvos. O tamanho da recompensa foi uma boa maneira de estimar a dificuldade da missão. A recompensa por se livrar de Anur foi a sexta maior entre todos os outros requisitos da missão. Isso foi uma indicação da força de Anur. A maioria dos meus métodos normais de batalha são inúteis contra ele. Sua velocidade é muito rápida e ele pode até mesmo ficar invisível. É muito difícil para minhas armas acertá-lo e ele nem precisa nos tocar. Enquanto ele voar além de nós, a pressão do vento que ele gera nos atacará. Além disso, ele pode controlar a pressão do vento para formar um escudo e suas defesas não são fracas. Nagakin não consegue se igualar a ele em termos de agilidade no céu, mesmo que os punhos de Nagakin e o Shockwave Blast sejam poderosos. É inútil se eles não puderem atingir o alvo. Ele só vai acabar sendo um brinquedo. Anxiao analisou a situação calmamente enquanto disparava suas armas. As habilidades de Anur eram muito completas e, de todas as suas habilidades, apenas alguns eram capazes de lidar com Anur. O mais poderoso seria naturalmente a carta de invocação de personagem de Amis. Restringir Anur por 10 segundos era extremamente fatal para um inimigo que confiava na velocidade. No entanto, a carta de invocação de personagem só poderia ser usada uma vez e era muito preciosa. Mesmo se ele quisesse usá-lo, Anxiao esperaria por uma oportunidade melhor. Talvez a carta de invocação de personagem de Shen Xing possa ser usada. Talvez para seduzir o inimigo ou algo assim. Assim como ele estava observando o inimigo, Anur também o estava observando. Então, ele é o Blackstar. Anur estudou Anxiao cuidadosamente. Esta foi a primeira vez que ele conheceu Anxiao pessoalmente. No passado, ele só havia entendido Anxiao a partir dos relatórios de inteligência e da descrição de Ember. Anur estava realmente curioso sobre esse sujeito que tinha sido capaz de fazer Ember sofrer múltiplas perdas. Ele não entendia por que Ember sempre sofria perdas nas mãos do Blackstar. Era como se Blackstar fosse seu inimigo. A organização preparou Ember para que ele pudesse desempenhar um papel mais importante. A habilidade de Ember foi capaz de massacrar com precisão e rapidez um grande grupo de inimigos sem causar danos colaterais
colaterais. Esta foi uma arma importante para eles eliminar todos os Godoranos de sangue puro. Uma arma não deve funcionar mal. Quando Darkstar descobriu o talento de Ember, eles já haviam decidido transformá-lo em uma grande arma assassina que pertencia exclusivamente a Darkstar. Permitir que Anxiao viva afetaria apenas o estado mental de Ember e os benefícios da Darkstar. Agora que tinha uma chance, Anur sentiu que deveria se livrar do Blackstar para que Ember não ficasse obcecado por este mercenário. Já que aquele meu aluno inútil é incapaz de se livrar de você, deixe-me fazer isso, Anur murmurou. Estrondo. Nesse exato momento, o chão começou a tremer. Nos poucos quilômetros ao redor, o solo da cidade começou a rachar e uma base mecânica sob a cidade foi revelada. Todos os edifícios que ainda estavam intactos foram retraídos para o subsolo para proteção, e postes mecânicos de 20 metros de altura ergueram-se do subsolo e cercaram todo o campo de batalha. Zumbir. Esses postes mecânicos se iluminaram ao mesmo tempo, e um grande escudo protetor côncavo azul foi formado. Parecia uma tigela de cabeça para baixo e tinha um diâmetro de 20 quilômetros. Ele separou o campo de batalha das outras regiões da cidade. Cada cidade estava equipada com um grande número de instalações subterrâneas, e este era o escudo protetor. Noriose tomou medidas para reduzir suas perdas e restringir o campo de batalha a esta região, que já era invencível. Eles queriam impedir o campo de batalha de se espalhar ainda mais para proteger as outras regiões da cidade. Essa ação deles equivalia a desistir daquela região da cidade. Mas em comparação com a perda de toda a cidade, que se estendia por alguns milhares de quilômetros, foi uma decisão acertada. Se fosse qualquer pessoa comum criando problemas, eles teriam pego os perpetradores sem qualquer hesitação. No entanto, a batalha entre Calamity e Grade Supers não foi tão facilmente interrompida, e Noriose só tinha um único protetor de grau. Além disso, este protetor foi contratado com um salário altíssimo, então ele não poderia parar a batalha sozinho. Intervir com força nessa batalha apenas aumentaria suas perdas, e o histórico desses indivíduos não era algo que pudesse ser ignorado. Ajude Godora. Embora o Noriose financiar o Graup não tivesse medo da Darkstar, eles eram empresários e não queriam estar na lista de alvos de uma organização tão assustadora. Ajuda Darkstar? Eles só fariam isso se estivessem sonhando. Assim, os escalões superiores de Noriose também estavam muito desamparados. Eles não eram políticos, apenas os gestores deste planeta. Os lucros eram seu único objetivo. Se o preço de manter a paz fosse muito alto, eles considerariam assistir de lado. Já haviam se passado muitos anos desde a última luta do Super Skrull em Noriose, e esta foi provavelmente a maior comoção que Darkstar criou nos últimos 10 anos. Os escalões superiores achavam que era melhor não interferir no assunto para evitar quaisquer riscos. Capítulo 497, Batalha de Noriose. 3. Todos os pedestres na região selada foram enviados e se reuniram do lado de fora do escudo protetor para assistir à batalha. Alvin e Ember, com um correndo e o outro perseguindo, há muito haviam deixado a região e não estavam presos no escudo protetor. Ainda mais esquadrões de segurança pública esperavam do lado de fora do escudo protetor, e havia pelo menos 1000 aeronaves. O protetor que havia sido contratado pelo grupo financeiro também estava dentro do escudo protetor, acompanhando a batalha pela lateral, sem intenção de interferir. Ao testemunhar tal cena, as expressões dos guerreiros e mercenários Darkstar mudaram. Eles se sentiram como se estivessem sendo trancados em uma gaiola. Eles bloquearam a região. Parece que criamos muito caos. Os olhos de Anur se estreitaram. Com tal comoção criada, eles não seriam capazes de ficar em Noriose por muito tempo. No momento em que Alvin morresse, eles teriam que se retirar de Noriose imediatamente. A frota Darkstar já estava esperando por ordens fora da atmosfera e estava pronta para ajudá-los a qualquer momento. Eles acabariam em conflito com a frota de Noriose. No entanto, não havia nada a temer. Anur então pensou no resultado embaraçoso que Ember havia produzido alguns dias atrás. Provavelmente é melhor para mim ficar para trás e atrasar os inimigos. Ember já falhou uma vez, e duvido que ele seja capaz de lidar com os ataques combinados de Blackstar e Nagakin. Quando a batalha terminar, também será mais fácil para mim deixar este lugar, e sou virtualmente invencível com minha velocidade. Por outro lado, a aparência do escudo protetor deixou Anxiao preocupado. Embora o bloqueio da região parecesse estar restringindo o alcance de movimento de Anur, na verdade era extremamente desvantajoso para eles. Foi muito bom para libertar Anur de sua cautela. Na região bloqueada, Anur poderia liberar toda a sua força sem qualquer restrição e transformar toda a região em um ciclone de destruição. Além disso, o escudo protetor os separava dos transeuntes, e o plano de Anxiao de usar a força destrutiva de Anur para arrastá-los não pôde ser realizado. Estrondo. Com apenas um leve momento de distração, o canhão de pressão do vento se chocou contra seu peito. Sua armadura foi imediatamente amassada e Anxiao foi lançado voando. A situação é péssima. Eu me pergunto como meus oficiais estão indo. Longe do centro do campo de batalha, Feijin e Sylvia estavam se retirando do campo de batalha. Eles estavam originalmente escondidos em algum lugar próximo, mas conforme o campo de batalha se expandia, eles não tinham escolha a não ser mudar sua localização para evitar que fossem avistados pelo inimigo. Solte! Me solte. Eu quero voltar e ajudar. O tom de Sylvia era ansioso e seu rosto havia ficado vermelho de tanto esforço. Ela estava tentando se livrar das garras de Feijin. Feijin segurou o pulso de Sylvia com força e a arrastou com um suspiro. Pare de ser um tolo. Você não ajudará em nada e qualquer um dos inimigos poderá matá-lo. Você não pode ver a batalha no céu? Contanto que você seja arrastado para aquele ciclone, você está morto com certeza.
Sylvia não tinha nada a dizer em resposta. Depois de um tempo, ela disse com raiva: mas você pode ajudá-los. Não desejo me envolver na missão do seu grupo mercenário. Este assunto não tem nada a ver comigo. Feidin balançou a cabeça. Sylvia ficou furiosa e mordeu as mãos de Feidin, esperando que ele a soltasse. Feidin se contorceu de dor e olhou para sua mão sangrando. Com um suspiro, ele disse: não importa o que você diga, não vou permitir que você ataque à sua morte. Bem naquele momento, passos puderam ser ouvidos na frente, e um membro Darkstar bloqueou seu caminho. Dois peixes perdidos que escaparam da rede. Cinesa zombou friamente. Ela tinha acabado de se livrar de um mercenário grau B contratado e notou algum movimento. Assim, ela decidiu bloquear seu caminho. Os rostos de Feidin e Sylvia empalideceram. Sylvia imediatamente pegou sua espada de liga leve e suas mãos começaram a tremer, enquanto ela queria controlar o tremor de suas mãos. Em face de um super grau B, um super grau D, como ela sentiu uma sensação instintiva de medo. Naquele momento, Feidin empurrou Sylvia para trás. Fuja rapidamente. Eu vou bloqueá-la. O tom de Feidin era calmo. Uma pressão informe então jorrou em direção a ambos e interrompeu as palavras que estavam prestes a sair da boca de Sylvia. Feidin abriu a boca e a música começou a tocar. Sua energia psíquica formou um escudo para proteger os dois, mas foi rapidamente quebrada no momento seguinte. Os dois foram lançados voando e desabaram no chão. Apenas grau C. Cinesa ficou um pouco desapontado. Ela pensou que tinha pescado um peixe grande, mas eram apenas dois camarões pequenos. Sylvia sentiu a bunda doer com a queda, mas percebeu que não estava ferida. Este ataque foi apenas um ataque de sondagem de Cinesa. Enquanto o escudo psíquico de Feidin estava quebrado, ele bloqueou a maior parte do ataque. Além disso, Feidin havia absorvido a maior parte dos danos por ela. Levantando-se, Feidin sentiu uma sensação de calor no nariz, limpando o nariz com as mãos. Suas mãos ficaram imediatamente cobertas de sangue. Ao mesmo tempo, sua cabeça parecia estar sendo picada por agulhas. Suportando a dor silenciosamente, ele manteve sua expressão calma e se virou para olhar para Sylvia. Com um sorriso forçado, ele disse: estou bem, não fique aqui, ou terei que desviar minha atenção para cuidar de você. Ao ouvir isso, Sylvia cerrou os dentes, pegou na espada e fugiu resolutamente. Ela sabia que faltava forças e ficar para trás só criaria problemas. Feidin se virou para enfrentar o inimigo. Arrumando suas roupas, ele respirou fundo e começou a canalizar sua energia psíquica. Você não vai escapar? Cinesa disse com entusiasmo. Nós dois somos médiums e não vai doer ter uma luta. Feidin forçou um sorriso. Os olhos de Cinesa se arregalaram e ela perguntou duvidosamente: uma vidente de grau C como você quer treinar comigo? Na verdade, esta é minha primeira vez lutando com minhas habilidades psíquicas, disse Feidin com um tom sério. Eu não gosto de lutar. Se você puder me dispensar, ficarei muito grato. Cinesa não se incomodou em continuar falando e liberou sua poderosa energia psíquica. Ela estava preparada para se livrar do sujeito na frente dele antes de matar a menina que havia fugido. De qualquer forma, não demoraria muito. Bom. O espaço entre os dois começou a se contorcer e uma série de ataques explodiu. Plop. Alguns segundos depois, Feidin desabou no chão com todos os seus orifícios sangrando. Superestimando a si mesmo, Cinesa zombou antes de caminhar sobre o corpo de Feidin. Quando ela estava prestes a perseguir Sylvia, a voz fraca de Feidin soou por trás. Tosse. Lutar é realmente difícil. Eu sou realmente inadequado para tal violência. Feidin levantou-se trêmulo com o rosto cheio de sangue. O sangue escorria de seu rosto elegante para o chão. Cinesa se virou com o senho franzido. Ela havia liberado sua energia psíquica sem qualquer restrição, e a cabeça da outra parte deveria ter se transformado em mingau. Esqueça, mas alguns ataques não serão um grande problema. Feidin tossiu com a boca cheia de sangue e disse com um sorriso amargo no rosto: eu não deveria ter forçado. Na verdade, não sou adequado para isso. Sim, sou um lixo. Pare de me repreender. Já estou com dor de cabeça. Eu também sei que você está sofrendo. Seja bonzinho, não faça barulho. Tudo bem então? Eu prometo a você. Só não deixe meu corpo morrer. Caramba, estou realmente relutante. Com quem você está falando? Cinesa ficou perplexo. Voltando-se para dar uma olhada, ela percebeu que não havia mais ninguém ao lado dela. Ela então se deu conta. Essa pessoa deve ter levado uma surra dela a ponto de enlouquecer. Você realmente não teve sorte em me conhecer. Cinesa liberou sua energia psíquica novamente. Ela nunca hesitaria em matar um inimigo. Estrondo. No momento seguinte, Cinesa sentiu um forte toque em seus ouvidos, como se um sino fosse constantemente tocado em sua cabeça. Era como se seu cérebro estivesse sendo constantemente martelado uma e outra vez. Feidin permaneceu imóvel e foi ela quem voou para trás. Com um estrondo, Cinesa caiu no chão e cuspiu a boca cheia de sangue. Depois de cair em um torpor por um tempo, ela olhou para Feidin em choque. Apenas o que está acontecendo? Feidin parecia ter se transformado em uma pessoa completamente diferente, com seu carisma sendo transformado. Suas ações tornaram-se suaves enquanto ele limpava as manchas de sangue em seu rosto como uma garota. Ao mesmo tempo, uma expressão de deleite podia ser vista em seus olhos. Porque eu sinto que você é o único com azar. Eu só estava me preocupando em não ter um alvo para descarregar minha raiva. Feidin. Ou melhor, Shen Xing circulou sua energia psíquica, e a força de sua energia psíquica exibida era mais de 10 vezes maior do que antes. Vendo isso, a expressão de Cinesa caiu. Você gosta de lutar, certo? Shen Xing rangeu os dentes. Esta velha irá acompanhá-lo para se divertir um pouco. Capítulo 498. Batalha de Noriosi. 4.
Sylvia ofegava pesadamente enquanto corria, evitando todos os inimigos que podia. Uma batalha desse nível ainda era demais para ela, e ela não era capaz de fazer nada. Feidinha ainda estava atrasando o inimigo, e ela não se atreveu a desperdiçar a oportunidade que Feidinha havia criado para ela. Depois de correr por muito tempo, Sylvia sentiu seus pulmões queimando e não conseguia mais correr. Curvando-se, ela ofegava pesadamente com as mãos nos joelhos. Estrondo. De repente, uma violenta rajada de vento soprou, e a pressão do vento enviada por Anur estava se tornando cada vez mais poderosa. Uma expressão de medo pôde ser vista no rosto de Sylvia. Com um raio tão grande, era impossível para ela escapar. Ela ficou parada no local atordoada e ergueu a cabeça para ver a tempestade se aproximando cada vez mais dela. Exatamente naquele momento, um amphitheater mecânico avançou do nada e, com o peito e a região do capacete se abrindo, engoliu Sylvia. No momento seguinte, o ciclone se abateu e o anfíptero mecânico foi varrido. Sylvia estava escondida dentro do traje mecânico e, além de ficar tonta com o impacto, ela estava segura. Depois de escapar da morte, ela gritou de surpresa: Philip, o mestre me pediu para protegê-lo. Ele disse que o ciclone está se expandindo. Ela então olhou para o céu e, através do campo de visão do traje mecânico, percebeu que o céu dentro do escudo protetor havia formado um grande ciclone com vários itens sendo varridos para dentro dele. O ciclone ainda estava se expandindo e Anur estava voando no sentido horário como um raio de luz agitando a atmosfera. O escudo protetor era tão grande, e Anur estava preparado para fazer tudo e criar um ciclone que pudesse encher todo o escudo protetor. Em uma área alacrada, seu ciclone seria capaz de atingir rapidamente um poder destrutivo capaz de destruir todo o local. No céu, a velocidade de Anur era muito rápida e nem Anxiao nem Nagakin conseguiram tocá-lo. Anur só se incomodava em voar em círculos, e os outros dois estavam completamente indefesos. Se permitirmos que ele continue, quando o ciclone estiver completamente formado, tudo dentro do escudo protetor será destruído e até mesmo seus subordinados não serão poupados. Ele está tratando seus subordinados como peças de xadrez a serem abandonadas. O tom de Nagakin era pesado. Com sua experiência, ele já previa o final. Como eles não conseguiram alcançar a outra parte, não havia como impedir Anur. Se o protetor Noriose que estava assistindo pudesse ajudá-los, eles poderiam parar Anur. No entanto, o protetor não parecia ter nenhuma intenção de ajudar. A batalha no terreno rapidamente mudou do centro, mas ainda havia muitos que acabaram sendo varridos e transformados em uma bagunça sangrenta pela violenta pressão do vento. Muitas das máquinas de Anxiao não foram poupadas. Suas bestas mecânicas lutaram desamparadamente na tempestade, e as torres de canhão cujas fundações estavam no subsolo haviam sido arrancadas pelo vento. Olhando de fora, parecia que um ciclone acinzentado formado por muitos objetos aleatórios estava se expandindo rapidamente, e o escudo protetor ocasionalmente era arranhado pelos objetos no ciclone, criando faíscas na colisão. Era como uma máquina de lavar girando. O céu estava girando e a terra estava tremendo. Na tempestade, a armadura de ataque de Anxiao há muito havia sido destruída e seu traje mecânico do Voidragon também estava cheio de buracos. Toda a sua energia foi desviada para as asas mecânicas e propulsores, e ele mal conseguiu se estabilizar na tempestade. Vendo a situação ir de mal a pior, ele sabia que se não parasse Anur, todos morreriam com certeza. Um grau que deu tudo de si era muito poderoso. Anxiao tinha até usado retorno de vida uma vez na batalha. No entanto, a barra de progresso da missão felizmente começou a se mover. Do contrário, Anxiao definitivamente teria enlouquecido. Anxiao realmente esperava ter uma força tão poderosa. Anxiao estava atualmente no nível 116 e tinha mais de 200 milhões de EXP na interface. Se não fosse pelo fato de que ele teve um avanço, ele provavelmente teria que usar retorno de vida mais uma ou duas vezes. Atualmente, a maioria de suas habilidades eram inúteis. Afinal, o ataque de Darkstar foi muito repentino, então ele não teve muito tempo para se preparar. Além disso, Anxiao não teve muitas oportunidades ou muito tempo para construir novas máquinas desde seu avanço. Felizmente, eu tenho a carta de invocação de personagem de Amis. Sem ele, minha única opção seria escapar. Pelo menos ainda tenho um trunfo na manga. Anxiao tomou uma decisão em seu coração antes de gritar para Nagakin no canal de comunicação. Qual é o seu ataque mais poderoso? O que você quer dizer? Nagakin perguntou com dúvida. Eu tenho uma maneira de fazer Anur parar. Devo ser capaz de restringi-lo por cerca de 10 segundos. Ele não será capaz de se mover ou usar nenhuma de suas habilidades durante esse tempo. Esta é a única chance que temos de feri-lo gravemente, disse Anxiao com uma voz profunda. A situação da batalha estava sempre mudando e, apesar de estarem em desvantagem, Anxiao permaneceu calmo. Mesmo tendo um trunfo na manga, a resistência de um super grau A era extremamente alta, e mesmo que Anur não se especializasse em defesa, seria impossível para ele destruir a capacidade de combate de seu oponente apenas com seu dano. Ele já havia tentado isso uma vez em Ember. Apenas Nagakin, que também era um super grau A, seria capaz de desferir um golpe fatal e não desperdiçar esta preciosa carta de invocação de personagem do Imperador Dragão. 10 segundos ou mais, você é realmente capaz de restringir Anur? Nagakin perguntou com descrença e pensou que tinha ouvido incorretamente. 10 segundos para alguém do seu nível não era mais uma chance, mas a diferença entre a vida e a morte. No entanto, como a estrela negra de grau B seria capaz de restringir um super grau de calamidade por 10 segundos? Apenas acredite em mim, Anxiao respondeu. Anur era um esper especializado em velocidade. Não importa o que aconteça, deveria ser impossível para sua força exceder 1800 pontos, certo?
Multar. Nagakin respirou fundo. Blackstar foi capaz de fazer Ember recuar e nunca o desapontou antes. Talvez Blackstar fosse realmente capaz de fazer isso. Nagakin decidiu confiar no Blackstar uma vez e imediatamente começou a circular sua energia. Seu corpo inteiro foi imediatamente coberto por chamas pugilistas, e Nagakin parecia ter se transformado em uma bola inextinguível de fogo dourado. A tempestade não foi capaz de extinguir esta bola de chamas, mas a fez ficar ainda mais poderosa conforme o vento soprava. Ele não precisou de 10 segundos. Parar Anur por um único segundo foi o suficiente. Uma tempestade de ataques combinados era sua técnica mais poderosa, e ele só tinha medo de não atingir o inimigo. Anxiao estreitou os olhos e fixou o olhar no demônio do vento, que se movia em alta velocidade. Erguendo a mão para mirar no demônio do vento, Anxiao se concentrou totalmente. Vitória e derrota seriam determinadas em um instante. Ponto. O que ele está tentando fazer? Anur também percebeu as ações de Anxiao e ainda podia ver claramente todos os detalhes da tempestade. Ele não entendeu as ações de Anxiao, mas ficou realmente surpreso com o fato de Anxiao ter sobrevivido na região mais violenta da tempestade até agora. Para um super grau B, a força vital de Anxiao era realmente teimosa demais. No entanto, ele deve estar em seus limites. Anur então dirigiu seu olhar para a periferia do campo de batalha. O protetor também havia feito seu movimento e estava se movendo em direção à Estrela Negra. Ele parecia ter sentido que Blackstar estava em perigo e queria levá-lo embora. No instante seguinte, Anur entendeu as intenções do Noriose financiar o golpe, tentando salvar o Blackstar porque não quer provocar Amis, grande chance. Anur sorriu friamente e controlou uma rajada de vento para atacar o protetor que se aproximava. Depois de atrasar ligeiramente o protetor, o corpo de Anur avançou em direção a Anxiao, carregando com ele uma pressão de vento assustadora capaz de destruir uma montanha. Anur queria se livrar dele imediatamente. Merda. O protetor engasgou. Os escalões superiores pediram-lhe que interviesse em emergências e evitasse que a força de batalha de alto nível de ambas as partes fosse morta. Ele originalmente queria mover Blackstar para longe do campo de batalha, mas ele nunca esperou que Anur atacasse Blackstar em vez disso. Mesmo correndo o risco de enfurecer o protetor, Anur queria matar a Estrela Negra. Ele era realmente destemido. Bem naquele momento, uma assinatura de energia assustadora irrompeu do corpo de Anxiao. A atmosfera inteira parecia ter sido congelada no lugar. Zumbir. A mão de uma mulher apareceu atrás de Anxiao e estendeu as palmas na direção de Anur que se aproximava. Esse é, Dragão Imperador Amis. Nagakin, Anur e o protetor ficaram pasmos. Capítulo 499. Batalha de Noriose. 5. No instante seguinte, um poder aterrorizante que sacudiu os 3 superiores graus de calamidade desceu e se lançou em direção a Anur. O quê? A expressão de Anur mudou drasticamente. Estrondo. O acelerado Anur foi interrompido instantaneamente, sem qualquer forma de retaliação. A atmosfera ao redor parecia estar congelada no espaço e Anur era como um inseto preso em âmbar, completamente incapaz de se mover. Sublinhado. Você usou Character Summon Card, Amis. Campo de força, olhar do dragão, está atualmente determinando a FOR do alvo. FOR do alvo, 466 pontos. Julgamento concluído. Anur caiu no status, preso, por 14 segundos. Sublinhado. Como isso é possível? Sendo pego completamente desprevenido, Anur ficou completamente chocado. Uma habilidade de restrição tão assustadora poderia ser a força do Imperador Dragão, embora seja verdade que a Estrela Negra é o subordinado do Imperador Dragão, porque ele é capaz de usar a força do Imperador Dragão. Anur não sentia pânico há muito tempo. Naquele momento, sua calma foi completamente destruída. Por mais que tentasse, não conseguia se mover um centímetro ou dizer uma única palavra. Olhando para Nagakin, que estava atacando com um brilho intenso, o medo finalmente pôde ser visto em seus olhos. Bang! Como se um raio dourado tivesse sido esmagado em seu peito. O escudo de pressão do vento fraco de Anur foi quebrado, e o som dos punhos de Nagakin batendo no corpo de Anur soou como um trovão no céu claro. Nagakin vinha acumulando a força desse ataque por um longo tempo, e seu poder poderia sacudir a montanha e explodir cidades. Aqueles punhos dele foram suficientes para destruir um distrito inteiro. No entanto, o corpo de Anur estava fixo no lugar e ele não poderia voar para qualquer lugar. Toda a força do ataque só poderia ser suportada por seu corpo. Uma boca cheia de sangue foi cuspida no vento violento. Bang bang bang. Nagakin soltou um rugido e desencadeou todas as suas frustrações. Uma pós-imagem interminável de punhos e chutes pode ser vista e cada ataque de seu acertou Anur diretamente no peito. Anur era como um alvo vivo que não conseguia se mover. Ele não teve escolha a não ser suportar a tempestade com ataques com a forma de seu corpo sendo visivelmente contorcida. Muito violento. As sobrancelhas de Anxiao se contraíram enquanto observava a cena. Ao mesmo tempo, ele mal resistiu à tentação de adicionar alguns efeitos sonoros para complementar o show. No entanto, Anxiao não permaneceu inativo e levantou seu canhão de ataque de alta frequência para atacar também. Esta é uma oportunidade rara. Quanto maior o dano, melhor. Os dois prenderam Anur no meio e deram a ele uma boa dose de seus ataques. Sem o escudo de pressão do vento, Anur só poderia suportar os ataques com seu corpo físico e foi espancado até o ponto em que seus ossos foram quebrados e sua carne foi esmagada. Seus ossos quebrados projetavam-se de sua pele e o sangue jorrou como uma fonte. O protetor não teve tempo nem para ficar chocado. Sua missão era impedir que ambas as partes fossem mortas. E Anur também era um de seus alvos de proteção. Anteriormente, ele não pensava que haveria necessidade de ajudar Anur, mas a situação mudou repentinamente, e o alvo que ele tinha que proteger era Anur. No entanto, Anur lançou um canhão de pressão do vento para atrasar os passos do protetor antes de ser restringido e fez com que o protetor fosse incapaz de salvar a Estrela Negra a tempo.
14 segundos de ataques enlouquecidos. Quando o tempo de controle terminou, toda a força acumulada do corpo de Anur explodiu. Estrondo. Um fogo de artifício sangrento explodiu no ar. Um Esper que não fosse capaz de usar suas habilidades ficaria muito mais vulnerável. Por exemplo, um Esper defensivo pode ser capaz de bloquear uma explosão nuclear com seu escudo, mas não seria capaz de bloquear uma explosão nuclear com seu próprio corpo. Anur não se especializou em defesa e, ao restringir sua velocidade, An Xiao e Nagakin conseguiram reduzir rapidamente todo o seu HP. Depois de uma série de ataques violentos, Nagakin finalmente desabafou com toda a sua raiva. Ele foi cercado por Anur e Ember da última vez e sofreu ferimentos graves. Desta vez, ele finalmente conseguiu sua vingança. Normalmente, quando ele lutava com um inimigo do mesmo grau, o inimigo se afastava após alguns golpes. Como ele teria a oportunidade de bater em seu alvo quanto quisesse, mesmo que uma pessoa comum fosse espancada violentamente por outra pessoa sem evitar nenhum ataque, se o ataque tivesse o desejo de matar, esse curto período de tempo seria suficiente para espancar uma pessoa até a morte. No entanto, Anur ainda tinha um único fôlego. Bang! O maltratado demônio do vento pousou no chão e voltou à sua forma humana. Lesões podiam ser vistas por toda parte, e seu corpo inteiro estava coberto de sangue. Ele era como um saco de armas quebrado, e o sangramento não parava. Anur cuspiu a boca cheia de sangue e respirou com dificuldade. Ele já estava chegando ao fim e não conseguia nem ficar de pé. Ele olhou ferozmente para An Xiao com um olhar de choque e raiva em seus olhos. Pensar que eu realmente morreria aqui. Nagakin esfregou os punhos, e a tempestade em seu coração não havia cessado. Na verdade, Blackstar não voltou atrás em sua palavra e valia a pena confiar. An Xiao deu um suspiro de alívio, mas também estava exausto. Felizmente, seu triunfo foi extremamente bem sucedido. No entanto, ele nunca esperava usar a carta de invocação de personagem de Ames tão pouco tempo depois de obtê-la. Apenas matando Anur ele seria capaz de recuperar todas as suas perdas. Ainda faltava o último golpe. Então ele ergueu as mãos para parar Nagakin. Ele mesmo teve que dar o golpe final para poder ganhar os pontos de experiência matando o inimigo. Anur se virou para olhar para o protetor que estava por perto. Essa era sua esperança final. No entanto, o protetor diminuiu a velocidade de repente e fingiu que não conseguiria chegar a tempo. An Xiao não hesitou e ergueu seu canhão de ataque de alta frequência. Olhando para os olhos furiosos de Anur, ele o jogou contra o peito de Anur. Puxi. Uma lâmina penetrou nas costas de Anur, mas não saiu muito sangue. Nesse momento, quase todo o sangue de Anur já havia escorrido. O corpo de Anur tremeu e ele agarrou a lâmina. Seus olhos ficaram apáticos enquanto ele olhava para o céu. Seus lábios se separaram e ele disse suas palavras finais em uma voz que ninguém podia ouvir. Darkstar. Para sempre. No momento seguinte, ele soltou a lâmina e suas mãos caíram no chão. A vida havia deixado este corpo. An Xiao deu um suspiro de alívio e, naquele momento, um aviso apareceu na interface. Sublinhado. Você matou Anur, LVL 173. Você recebeu 24.700.000 EXP. Você saltou mais de 10 níveis para matar o alvo. Você receberá 280% de bônus de EXP adicional. Seu dano pessoal é de 13%. Você recebeu 8.990.000 EXP adicionais. Sublinhado. An Xiao não ficou surpreso que sua produção de danos fosse tão baixa. Nagakin foi quem desferiu o golpe verdadeiramente fatal, e era mais correto dizer que Nagakin matou Anur enquanto ele recebia benefícios colaterais. Claro, sem sua carta de invocação de personagem, Nagakin não teria sido capaz de matar Anur. Ele tinha recebido mais de 33 milhões de EXP matando Anur, e esta foi sua maior recompensa até agora. Pode-se dizer que ele reabasteceu seu pool de EXP. A maior colheita foi que ele completou um alvo extremamente difícil na missão classificada A. Godoraz Ali. An Xiao nunca imaginou que seria capaz de se livrar de um super grau de calamidade. Sublinhado, Windmon Anur, foi concluído. Você recebeu 18.200.000 EXP, mais 1.200 em favorabilidade de Gudora I, Character Summon Card, Anur. Civilização Gudorana, amigável, 2.343.000. O grau da sua missão, aliado de Gudora, foi aumentado. Ele será exibido após o cálculo. Sublinhado. Os violentos ventos começaram a se dispersar e a fumaça encheu o ar. Olhando para o cadáver de Anur, sejam os inimigos ou mercenários, todos ficaram pasmos. Eles nunca imaginaram que esse super grau de calamidade morreria. Até o próprio Anur nunca tinha imaginado isso. Para um super grau de calamidade morrer em batalha, Darkstar provavelmente ficará louco de raiva. Por causa de um traidor, eles perderam 2 combatentes de alto nível e sofreram uma grande perda. Provavelmente irei entrar em sua mira e enfrentar um risco muito maior do que antes. An Xiao soltou um suspiro. Matar Anur provavelmente o afetaria no futuro, mas o cenário anterior já era aquele em que seria a morte de Anur ou dele. An Xiao não teria misericórdia de Anur por causa disso e deixou Anur moribundo partir. Ainda faltava pouco menos de um ano para a versão 2.0 e An Xiao estava planejando fazer seus preparativos no ano seguinte. Quanto a Darkstar colocar sua atenção nele, An Xiao não estava muito ambicioso. Uma vez que a versão 2.0 chegasse, ele teria que resolver o Mutation Disaster e entrar em conflito direto com Darkstar. Darkstar era um inimigo com o qual ele teria que lidar eventualmente no enredo principal da versão 2.0, e isso é apenas uma questão de tempo. An Xiao olhou ao seu redor. Com a morte de Anur,
o moral dos guerreiros Darkstar desabou. No entanto, o escudo protetor havia selado todas as suas rotas de fuga. A situação aqui já é segura. Eu me pergunto como está a situação do lado de Alvin. Capítulo 500. Retorno. Ao mesmo tempo, a algumas centenas de quilômetros de distância, Ember ainda perseguia Alvin, e essa perseguição já durava mais de 10 minutos. Ambas as partes já estavam longe do campo de batalha principal, onde Anxiao e os outros estavam, e estavam prestes a chegar ao local do mago do teletransporte. Após a morte de Anur, a situação no campo de batalha mudou completamente, e os guerreiros Darkstar se tornaram a presa que estava sendo caçada. Nenhum deles teve a chance de enviar qualquer mensagem, então Ember não sabia o que estava acontecendo no campo de batalha. Em sua mente, Anur definitivamente ainda estava brincando com aqueles mercenários incômodos. Ele não estava nem um pouco preocupado com a segurança de Anur. Quando ele entrou no Darkstar em uma idade jovem, Anur já era um Calamity grade super na organização. Ele havia recebido treinamento de Anur desde jovem e era extremamente claro sobre o quão poderoso seu professor era. Como Anur tomou a iniciativa de ficar para trás e atrasar os inimigos, ele definitivamente tinha absoluta confiança em si mesmo, embora seu professor recentemente tivesse ficado desapontado com suas falhas. Esses pequenos detalhes não eram importantes, e Ember tinha total confiança em Anur. Com a velocidade de Nagakin, Nagakin não seria capaz de segurar a ponta das roupas de seu professor. Como seu professor poderia perder? Mesmo que ele não pudesse vencer, correr definitivamente não seria um problema para seu professor. Não enviar nenhuma notícia significava que tudo estava ao seu alcance e que não havia nada para informá-lo. Para evitar ser muito atraente, Ember dispersou a gigantesca nuvem negra e apenas deixou as partículas de carbono girarem ao seu redor. A aeronave de Alvin ainda estava escapando e ainda havia alguma distância entre os dois. Alvin olhou para trás e disse com o rosto cheio de suor: chegaremos em breve. Quando pararmos, teremos apenas 10 segundos ou mais antes que ele nos alcance. Se não pudermos completar o teletransporte dentro deste tempo, estaremos mortos. A Rosie olhou para Alvin e, depois de pensar um pouco, corrigiu: nós não, só você vai morrer. Obrigado pelo lembrete. Alvin rangeu os dentes. Que irritante. A loja do mago do teletransporte já estava à vista. A Rosie parecia ter pensado em algo e disse: certo, depois de espancá-lo da última vez, ele pode ter se afastado daqui. Ponto. Alvin, bang. A aeronave freou de emergência e bateu de cabeça na parede de uma livraria. Um grande buraco foi imediatamente criado na frente da livraria, e as prateleiras ao longo do caminho foram todas destruídas. O papel rasgado explodiu no ar como fogos de artifício e caiu como neve. Ambos pularam da aeronave no meio do caminho e pousaram na livraria destruída. Eles não tiveram tempo de estacionar a aeronave adequadamente antes de bater na porta. O balcão ao lado da porta também voou, e Yi Xuan estava recostado em uma cadeira, lendo um livro. Ele olhou para a cena diante de si em completo atordoamento e tinha uma expressão de completa confusão em seu rosto. Minha loja está destruída. A Rosie apontou para Yi Xuan. Ele é único. Felizmente, ele ainda está aqui. Alvin deu um suspiro de alívio. Ele então ergueu a cabeça para olhar o grande buraco. Pelo menos está muito arejado agora. Yi Xuan olhou para a Rosie e disse: eu te reconheço. Você estava com o mercenário que me bateu da última vez. Preciso da tua ajuda. Por favor, envie-nos para o Porto do Norte rapidamente. Dinheiro não é problema. Alvin não se atreveu a atrasar e declarou imediatamente sua intenção. Yi Xuan ficou atordoado e olhou para o papel picado espalhado pelo chão. Ele finalmente reagiu à situação e sentiu uma dor aguda por todo o corpo. O livro em suas mãos escorregou e caiu no chão. Era como se uma adaga fosse cravada em seu coração. Ele sentiu que até mesmo respirar estava ficando difícil e gritou de desespero: minha coleção preciosa. Alvin estava ficando ansioso. Este não era um momento para ele se preocupar com aqueles livros quebrados, e ele pressionou: nós estamos sendo perseguidos por alguém que pertence a Darkstar, e ele nem pisca enquanto mata. Se você não sair com a gente, ele também vai te matar. Somos Gudoranos e pagaremos a você uma alta taxa por seus serviços. Além disso, também compensaremos suas perdas. Estamos correndo contra o tempo. Apresse-se e nos teletransporte. Olhando através do grande buraco para o céu, a figura de Ember estava se aproximando deles rapidamente. Em mais 2 segundos, eles estariam dentro de seu alcance de ataque. Naquela época, ele seria capaz de matar Alvin com um simples estalar de dedos. O suor frio gotejou sobre Alvin enquanto ele olhava para o hesitante mago do teletransporte. Eles não fizeram nenhum acerto de antemão, e Alvin não sabia se o mago do teletransporte à sua frente o ajudaria. Essa era a única esperança de eles escaparem. Nesse momento, Arosia disse: meu amigo disse que virá buscá-lo se você não ajudar. Ao ouvir isso, Yi Xuan não disse mais uma palavra e imediatamente abriu a porta de teletransporte. Um brilho azul semelhante a um redemoinho os rodeava, e o brilho da magia atingia os arredores de azul. Alvin ficou radiante. Ele correu para a porta de teletransporte rapidamente, e Yi Xuan também não ousou hesitar. Ele não queria ficar para trás e usar seu corpo fraco de mago para suportar a fúria do inimigo. Zumbir. Um brilho brilhante brilhou e a porta de teletransporte se fechou. Os 3 desapareceram sem deixar vestígios. Ember, que acabara de entrar, viu a cena, e nuvens escuras puderam ser vistas em seu rosto. Ele realmente os havia perdido. Ele tinha originalmente pensado que Alvin já estava perdendo o juízo, mas nunca imaginou que um mago de teletransporte estaria escondido neste lugar.
Se não fosse por Esopo, o grande mecânico não saberia que havia um mago de teletransporte escondido neste lugar. Isso era algo que não poderia ser realizado com estratégia, mas com inteligência. Naquela época, Anxiao também não imaginava que seria arrastado para a batalha entre Darkstar e Godora. Ember olhou para a sala vazia e cerrou os punhos. Apenas um mago que fosse proficiente em teletransporte seria capaz de rastrear seu paradeiro. Naquele momento, o traidor já havia escapado com todas as pistas perdidas, e Ember não conseguiu persegui-lo. Ele realmente se perguntou se estava tendo uma onda de azar recentemente. Todos os tipos de cenários inesperados pareciam estar acontecendo com ele, e até mesmo uma missão como essa, que deveria ter uma taxa de sucesso de 90%, falhou. Parecia que seu professor Anur morreria de raiva. Ember soltou um suspiro deprimido e pegou seu comunicador para entrar em contato com Anur. Com sua missão falhando, ele precisava enviar notícias imediatamente para que eles pudessem planejar seu próximo movimento. Bus. O rosto de Anur apareceu no comunicador e ele disse franzindo a testa. Você conseguiu? Ember balançou a cabeça e descreveu a situação. Lixo. Anur ficou furioso. Ember sentiu seu corpo congelar e ele estava um pouco estranho. Esta foi a primeira vez que seu professor o amaldiçoou. Parecia que seu professor estava realmente furioso de morte. Para onde você acha que o traidor fugiu? Eu não sei. Não havia nenhuma pista, Ember respondeu. Se eles tentarem escapar em uma espaçonave, isso nos poupará muitos problemas, disse Anur. Ember acenou com a cabeça. Sua frota Darkstar já estava em espera fora de Norilsk e pronta para bloquear o traidor de escapar. No momento em que o traidor tentasse partir de navio, ele seria cercado por sua frota. Como está a situação do seu lado? Ember perguntou. A batalha é um empate. Apresse-se e volte. Atrasei o inimigo e, se você puder voltar a tempo, podemos trabalhar juntos para nos livrarmos do Godoran e daqueles mercenários. Já que você não pode pegar o traidor, vamos acabar com esses inimigos primeiro, certo? Os olhos de Ember se iluminaram e ele voltou para o lugar de onde tinha vindo. Ao pensar na possibilidade de se livrar do Blackstar, seu humor melhorou instantaneamente. O escudo protetor tinha servido ao seu propósito de isolar esta região, e o campo de batalha já estava se tornando unilateral. Todos os guerreiros Darkstar começaram a cair um após o outro. No meio dos escombros, Anur encerrou sua ligação com Ember. Depois de desligar o comunicador, ele bateu levemente no rosto e uma corrente elétrica percorreu o rosto. No momento seguinte, o rosto de Anxiao foi revelado. Tirando o simulador facial, Anxiao esfregou as bochechas e olhou para Nagakin com um sorriso. Ele está voltando e eu tenho uma boa notícia. Alvin conseguiu escapar. Nagakin caiu na gargalhada de satisfação e estalou os nós dos dedos. Excelente. Meus punhos ainda estão com fome. Anxiao acenou com a cabeça e deu um suspiro de alívio. Foi realmente cansativo para ele agir. Com Anur morto, o comunicador foi captado por ele, e ele imediatamente pensou em fazer um bom uso dele. Darkstar tinha apenas um único Calamity Grade Super restante, e a diferença de força tinha finalmente sido igualada. Embora a carta de invocação de personagem Ames já tivesse sido usada, Nagakin também era extremamente poderoso. Junto com ele, as chances de eles cercarem Ember seriam extremamente altas. O único problema era se Ember sabia ou não sobre a situação atual. Se ele descobrisse sobre a situação deles, ele definitivamente se retiraria. Exatamente naquele momento, Ember havia realmente chamado Anur no comunicador. Anxiao imediatamente pegou o simulador facial e escaneou o cadáver de Anur para se passar por Anur. Ao mesmo tempo, ele testou Ember com suas palavras. Quando ele estava atuando, Anxiao ficava realmente nervoso. Ele não sabia como Anur costumava falar com Ember e, após observar a reação de Ember, Anxiao concluiu que Ember era extremamente respeitoso com Anur. Ember não suspeitou de Anxiao nem um pouco, e ele nem percebeu as pequenas discrepâncias. Pensando nisso com cuidado, isso era extremamente normal. Afinal, alguém só conseguiria usar o comunicador de Anur se ele morresse. Aos olhos de Ember, isso era impossível. Não apenas isso, sua reação me permitiu confirmar algo. De fato, há uma frota Darkstar esperando na atmosfera. Anxiao pegou seu próprio comunicador e tentou entrar em contato com Arosia enquanto dizia a Nagakin, nunca pensei que seríamos capazes de nos livrar de um inimigo grau de calamidade. Sendo esse o caso, agora temos mais espaço para respirar. Com a maioria das tropas terrestres eliminadas, não há necessidade de corrermos o risco e mandar Alvin embora. Nagakin pensou um pouco e sentiu que fazia sentido. Era melhor para eles se adaptarem às mudanças. Naquele momento, o protetor também avançou. Olhando para o cadáver de Anur, ele soltou um suspiro e disse com pena, vocês realmente o mataram. Caramba, se eu não tivesse sofrido com seus ataques, não teria me atrasado um passo. Ambos ficaram pasmos. Essa pessoa era realmente vingativa. Que maravilha. Depois de fingir sentir pena por um tempo, o protetor então olhou para os dois com seu olhar focado em Anxiao. Uma expressão de espanto indisfarçável podia ser vista em seus olhos. Depois de uma pausa, ele não disse mais nada e recuou para muito longe. Os membros do Darkstar já estavam perdendo o juízo e ele não tinha intenção de interferir. Ele já havia testemunhado a morte de Anur, e se ele interviesse neste momento, Godora poderia pensar que ele estava interferindo com eles de propósito. Assim, ele desistiu de qualquer ideia de salvá-los. É realmente tão difícil permanecer neutro? Nagakin então olhou para Anxiao e comentou. Essa sua habilidade
Parece estar relacionada ao Imperador Dragão. Essa dúvida estava no coração de Nagakin por um tempo, e ele finalmente encontrou uma chance de perguntar a respeito. Ele sabia que seus sentidos definitivamente não estavam enganados, e o poder daquele ataque estava definitivamente além do nível A. No entanto, porque a Estrela Negra foi capaz de usar as habilidades do Imperador Dragão? Qual era o relacionamento deles? Se este assunto fosse relatado ao Departamento de Guerra, a divisão de inteligência provavelmente teria que reavaliar a posição do Black Star na Ilha do Dragão Flutuante. Nada demais, só desempenhei um pequeno papel. Anxiao acenou com as mãos humildemente. Nagakin não podia deixar de valorizar a Black Star ainda mais agora. Alguns dias atrás, ele sentiu que esta missão era completamente impossível, mesmo quando ele garantiu a ajuda de Anxiao. Isso não reduziu a desesperança que ele sentia. No entanto, as habilidades de Anxiao excederam em muito sua imaginação. Se não fosse pelo cadáver de Anur caído ao lado, ele nunca teria pensado que mesmo depois de enfrentar uma situação em que estava cercado por 2 superiores grau de calamidade, ele não seria gravemente ferido e realmente seria capaz de se livrar de um deles. Com 2 deles lutando sozinho, ele foi capaz de matar um deles. O som das batalhas ao redor começou a diminuir, e isso significava que os guerreiros Darkstar estavam ficando cada vez menos. Vamos parar de conversar, disse Anxiao com uma voz profunda. A batalha ainda não acabou, e ainda há membros do Darkstar vivos. Antes que Ember volte, devemos nos livrar deles rapidamente e não deixar nenhum deles vivo. Swoosh! A lâmina cortante do navio de guerra cortou a carne, e o rosto chocado de Sherman foi dividido em 2. Erlos ofegou pesadamente e embainhou a arma. Depois de uma longa batalha, ele finalmente se livrou desse mestre anão dos canhões. Com o moral do inimigo sendo destruído, sua coragem também foi destruída, e Erlos matou o outro partido de uma só vez. Quando ele queria ir embora, seus passos pararam repentinamente e ele se voltou para o cadáver de Sherman. Pegando o canhão que havia pousado no chão, Erlos murmurou para si mesmo: Black Star gostaria deste despojo de guerra. Carregando o canhão nos ombros, Erlos deixou o campo de batalha feliz. Bang! O cérebro de Cinesa foi reduzido a mingau e ela caiu no chão com o corpo se contorcendo. Shen Xing esfregou a garganta dela, que ficou rouca de tanto cantar. Fechando os olhos, ela se recuperou do dano que a outra parte havia causado. A outra parte não estava fraca, e ela havia exaurido uma grande quantidade de energia. Feijin, salvei sua vida e seu corpo será tratado como uma recompensa, disse Shen Xing. Feijin riu amargamente, mas não respondeu. Shen Xing então olhou para o escudo protetor e murmurou para si mesma: já que não posso sair agora, só posso fingir ser Feijin e interagir com aqueles mercenários. Contanto que eles não vejam através do meu disfarce, poderei escapar durante nosso tempo livre e fácil. Não era muito difícil para ela fingir ser Feijin. Seus sentidos estavam conectados aos de Feijin, e ela estava extremamente familiarizada com os hábitos de Feijin. Ela estava definitivamente confiante em imitá-lo completamente. Pensando na fonte de todos os seus problemas, Anxiao, o humor de Shen Xin tornou-se terrível. Enquanto ela pudesse enganar aquele sujeito, ela recuperaria sua liberdade. Ela estava extremamente confiante em suas habilidades de atuação. Afinal, ela era uma atriz.